Já conseguiu chegar, né? Se outros forem chegando, vão se juntando a nós aqui mais essa noite. Primeiramente, boa noite a todos vocês, pessoal. Para mim é uma grande satisfação poder estar aqui na Câmara de São Paulo, ministrando mais um curso de iniciação política que tem sido realizado desde 2003 pelo professor Humberto Dantas, que agora é, né, diretor da Escola do Parlamento aqui da Câmara Municipal de São Paulo. E esse curso, pessoal, vale dizer o seguinte, é um curso que a iniciativa é totalmente gratuita e ele é financiado pela Fundação Konrad Adenauer Stiftung, da Alemanha, tá certo? A Fundação há muitos anos tem incentivado o desenvolvimento da democracia no Brasil e um dos pilares que a Fundação tem priorizado é justamente levar conhecimento sobre aspectos do funcionamento da política brasileira, sobre aspectos que dizem respeito à nossa cultura política, com o objetivo de incentivar jovens, sobretudo jovens da periferia, a criar um senso mais crítico, a poder ter acesso a algumas informações importantes sobre como funcionam políticas públicas, quais as responsabilidades, né, dos representantes políticos, enfim, levar a política para dentro da sala de aula, né, em projetos sociais, em escolas parceiras e outras instituições. Esse curso aqui só foi possível em virtude da parceria que a Fundação Konrad Adenauer acabou estabelecendo com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal aqui de São Paulo, tá ok? E, como vocês devem ter percebido, somos vários professores diferentes, né, que trabalham junto no projeto. Ontem veio o professor Rodrigo Stramanho, certo? E ele começou com vocês o tema democracia, correto? Tá certo, né? Vamos lá, pode participar, não tem problema não. A única coisa que o pessoal já me puxou ele aqui e falou, professor, quando alguém for falar ou for fazer alguma intervenção, levanta a mão, leva o microfone, porque eu sou desligado com essas coisas, né? Então eu começar a falar para o professor, o microfone, tá? Não tem problema nenhum. Mas deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Bruno, pessoal. Eu venho lá do interior, então não liguem para os R's aí puxado, tá? Porta, verde, torta, tá? Não é de Piracicaba, senão ia ser pior, né? Todo respeito aos piracicabanos, adoro eles, tenho vários amigos de Piracicaba, mas ia ser pior. Eu sou um pouquinho mais do fundo do estado, sou de Araraquara, tá certo? Venho lá de Araraquara, isso. Oi? Terra dos Excels. Isso, exato. Dos Cutrale, dos Lupa, tudo lá de Araraquara e região. Enfim, pessoal, aí só me apresentando um pouquinho rapidamente quem sou eu, né? Quem que é esse caipira que veio aqui falar um pouquinho de política hoje para nós. Meu nome é Bruno, eu sou formado em Ciências Sociais na Unesp Araraquara, tenho mestrado também lá na área de Ciências Sociais e estou nos próximos meses defendendo meu doutorado em Ciência Política aqui na Unicamp, tá certo? Aqui pertinho de São Paulo, tá? Minha área de estudo, de investigação dentro do campo da ciência política tem sido relações executivo e legislativo nos municípios. Portanto, eu sou, além de uma pessoa que gosta de participar das discussões políticas que o legislativo promove, sou um cara que estuda o legislativo municipal, tá certo? Então, assim, tenho grande interesse dentro desse tema e, como parte também do interesse dentro desse tema, obviamente vai derivando para outros temas dentro da área da política e um deles é o tema do nosso curso de hoje, que é justamente, para mim, uma das partes mais importantes da equação governo e sociedade, que é justamente quem? Nós, né? E nós enquanto cidadãos. Então, o nosso tema de hoje, cidadania, acho que é um tema fundamental para a gente poder pensar esse conturbado processo político no qual nós temos atravessado nacionalmente e, por que não, também localmente, né? Não sei se todos aqui são de São Paulo, imagino que sim, né? A maior parte aqui dos presentes sejam aqui da cidade mesmo, mas não precisa ser muito adivinha para saber que a situação dos municípios não está tão boa assim, né? Se a gente vai nas cidades, a gente sabe que vários são os problemas, várias têm sido cada vez mais as demandas dos cidadãos por melhorias de políticas públicas, por maior abertura de espaço de participação, né? Para intervir nas decisões governamentais, enfim. Então, acho que esse tema da cidadania é um tema central para nós nos dias de hoje, tá ok? É importante que antes da gente desenvolver efetivamente o tema que nós vamos tratar hoje, que a gente relembre alguma coisa, que como é um curso, né, e é mania de professor, né? O que a gente aprendeu na aula passada mesmo? Né? O professor sempre chega em sala de aula, né? Mas o que a gente viu mesmo na aula passada, pessoal? Então, vamos começar lá. Na aula passada, vocês estudaram um pouquinho mais sobre democracia, certo? Foi isso ou não foi? Isso aí, muito bem. E qual que foi a grande lição do curso de democracia que saiu para vocês? Pode falar. Fala o seu nome. Miguel, professor de História, né? Então ontem foi bem próximo ao que eu trabalho, esclareceu, pontuou, né, várias coisas que ficaram mais claras para mim, essa formação da democracia no Brasil, e citando as constituições, como isso se dá, né? Então, a importância da falta dessa maturidade e por que se estabeleceu dessa forma, né? Muito mais uma política estamental do que construída ou constituída. Pelo menos foi a conclusão que eu cheguei. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso também, nós vamos chegar nas constituintes também, tá certo? Mas um ponto importante que eu acho que deve ficar da ideia de democracia é o seguinte, qual que é a grande diferença de democracia? Lembrando que democracia é, antes de tudo, um regime de governo, ou seja,
Uma forma na qual nós vamos organizar as pessoas e vamos tomar decisões dentro de uma determinada comunidade política, certo? É disso que se trata. Então, qual que é o grande diferencial da democracia para qualquer outro tipo de forma de regime político? Se a gente parar para pensar, assim. E aí já conecta um pouco com o tema de hoje. A diferença da democracia é que são os próprios indivíduos que escolhem os seus representantes, certo? Por meio de um instrumento que é fundamental, que é a ideia do quê? Do voto universal, certo? Ou seja, do sufrágio, do voto. Né? As pessoas podem, elas têm um direito fundamental, que a gente vai estudar hoje também um pouco mais profundidade, de maneira mais calma, quando a gente falar dos direitos de cidadania, que é o direito ao voto, certo? Então a grande diferença da democracia para outras formas de regime de governo é porque não é um governo no qual toda a legitimidade, seja dos membros do legislativo, seja dos membros do executivo, enfim, seja dos deputados, dos vereadores, do prefeito, do governador ou do presidente, ela advém do quê? Da soberania popular. Ou seja, na verdade a democracia é aquele regime de governo no qual o poder emana de quem? Do povo, certo? Essa é que é a ideia. E aqui vale até um registro histórico bacana para a gente poder, né, fazer a conexão com esse tema e vocês entenderem que os 3 temas também que a gente discute ao longo do curso, eles estão totalmente interligados. A gente começa com democracia, passa por cidadania, depois termina com as funções, enfim, dos 3 poderes no Brasil, a divisão dos 3 poderes no Brasil e a divisão das competências administrativas e políticas do Estado, porque ele tem um roteiro, se a gente parar para pensar. Então a gente começa em democracia para a gente poder entender o seguinte: ao longo da história da humanidade, estou pegando até pesado aqui, ao longo da história da humanidade, a democracia é a regra ou a exceção? A gente nunca parou muitas vezes para pensar disso, né? Aí, quando a gente para, dias atrás, estava pensando, poxa vida, democracia, né, não é regra, se a gente parar para pensar. A regra, na verdade, são regimes ditatoriais, né? Se a gente parar para pensar e ver em diferentes sociedades, seja as mais antigas, desde o Império Chinês, os etruscos, os babilônicos, enfim, todos os tipos de povos, civilizações mais antigas, a forma de organização política no qual as decisões são tomadas geralmente emanam de um indivíduo, de uma pessoa, ou de alguém que, pela sua condição, por descender de uma linhagem nobre, enfim, ou por ser alguém que representa o próprio poder divino na Terra, é quem toma as decisões políticas, né? Ou seja, e tomar decisões políticas tem um sentido muito específico. Aquele que toma decisões políticas não toma só decisões para ele. Toma decisões, portanto, no que diz respeito à vida de várias pessoas, né? Então, esse é que é a grande, vamos dizer assim, a grande diferença da democracia para os outros regimes de governo é que tudo não depende única e exclusivamente da vontade de uma pessoa. E aqui eu sempre cito os gregos, porque os gregos foram geniais nesse sentido. Se a gente voltar mais de 2.500 anos atrás, né, se a gente pudesse fazer um desenho aqui, né, todos me acompanhando um desenho imaginário, se a gente pudesse fazer um desenho aqui imaginário, antes dos gregos, onde que estava o poder? Eu gosto de usar a ideia de uma pirâmide, né? Então você pega a pirâmide, assim, onde que estava o poder antes dos gregos, de Atenas, ali que teve a experiência da democracia? O poder estava lá aqui em cima, ó. O poder estava no topo da pirâmide, certo? Então, todos aqueles que estavam abaixo estão hierarquizados, ou seja, estão abaixo daquele, né, que é a representação divina na Terra e que é a representação na Terra de todas as decisões políticas que vão influenciar a vida das pessoas que estão abaixo da pirâmide. Ou seja, né, pode ser a figura do ditador, de um czar, de um rei, de um monarca, enfim, seja ela o que for, de um patriarca, etc. A questão é, os gregos eles tiram esse poder aqui do centro da pirâmide e eles colocam no centro da onde? No centro da onde? Da cidade. Pode perceber, toda cidade, pelo menos ocidental, até onde eu conheço, toda cidade tem o que no centro dela? Geralmente, seja da cidade mais pequenininha das maiores. Uma praça. Né? Tem igreja, legal, tem igreja, mas tem também o quê? Uma praça. E a praça é um ponto do quê? Um ponto de encontro. Né? Um ponto no qual as pessoas se encontram, se reúnem, etc. E a praça ela promove uma outra coisa. Tem uma relação de, né, vamos dizer assim, de verticalidade ali na praça? Tem algum palanque? Tem alguém que vai ficar acima ou não? Não. A ideia de horizontalidade, né? As pessoas se encontram, se reúnem, conversam, se cumprimentam, se veem, elas conseguem ver o que a outra está falando, elas conseguem ouvir, perceber, sentir, inclusive. Então, essa que é a metáfora que a gente pode tirar dos gregos. A ideia da democracia é essa. O poder ele é tirado do topo e ele é trazido para o centro das decisões políticas, para o centro, da onde as pessoas elas se encontram. Né? Então, a grande novidade dos gregos é o poder não emana mais de cima, o poder emana dos próprios indivíduos. Né? É claro que eu vou fazer um salto grande aqui na história, nosso objetivo não é tanto tratar historicamente, mas eu vou fazer um salto grande na história para a gente poder entender o seguinte: ocorre que a sociedade ateniense no qual foi inventada a democracia era uma sociedade de poucos, né? Vamos dizer assim, uma sociedade pequena. Né? Mesmo os registros históricos, enfim, ou dos livros de ciência política que a gente tem falando, né, das assembleias gregas antigas, no qual eram decididas a política da cidade, mesmo as maiores assembleias não chegaram a ter mais do que 30, 35 mil pessoas, né, participantes. E Atenas, de maneira geral, não tinha mais do que 200 mil pessoas que moravam ali. Ou seja, o tamanho da cidade onde eu sou, Araraquara, um pouquinho mais, 230 lá.
Então, havia a possibilidade das pessoas conseguirem se reunir para decidir. E mais, nem todo mundo também participava. Né? Se a gente parar para pensar, quem que participava politicamente? Eram só os homens, né, proprietários, enfim, mais de 21 anos. As mulheres não participavam, os escravos não participavam. Ou seja, é uma ideia restrita de participação política, que daqui a pouco eu vou trazer para o nosso debate de hoje. Que é uma ideia também de como surge a cidadania e como ela se transforma ao longo da história. Tá certo? Então o que acaba acontecendo? Os gregos ali, eles promovem uma grande novidade no que diz respeito às relações políticas, porque eles trazem o poder para o centro da vida deles, eles trazem o poder para um ambiente, para um meio no qual as pessoas vão decidir, elas é que vão legitimar as decisões políticas. Mas isso funcionava muito bem numa sociedade pequena. Ocorre que, com o passar do tempo, o que foi acontecendo, né, ao longo da história? Essa ideia de participação política ela foi se expandindo na medida em que foi se expandindo também a sociedade de massa. A ponto que hoje nós sabemos que, né, a maior parte dos países do mundo os configuram como democracias, né, pelo menos do ponto de vista do nome lá, é uma democracia, mas são democracias do quê? De massa. Né? Um grande contingente populacional que pressiona os governantes, que demanda do Estado determinados direitos específicos e que participa politicamente. Né? Mesmo a história da evolução do sufrágio, ou seja, do voto, da participação política, ela é uma história que ela vem quase que meio que por etapas, né? Como se fosse uma escadinha. Né? Por exemplo, as mulheres foram conquistar o amplo direito de voto quando? A gente voltar um século aí. Tem lugar que nem ainda é, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho. Então, no Brasil mesmo, né? Foi na década do quê? De 30 que as mulheres começaram a votar? Foi 30, né? Na época de 30 que as mulheres começaram. Na década de 30. Oi? Exato, só as alfabetizadas. Ou seja, havia também uma exclusão ali. Os analfabetos a gente vai conseguir integrá-los, né, vamos dizer assim, ao direito do voto só com a Constituição de 88. Né, ou seja, faz pouco tempo. Então, a própria expansão do sufrágio ela é um processo que é lento. Ela vem caminhando, ele vem caminhando lentamente. E, na medida em que... Sim, século XIX, né, final do século XIX, começo do século XX. Começa o movimento ali, tem uma movimentação ainda no século XIX e tal, mas o direito mesmo do voto vai ser só lá no século XX. Né? Ou seja, é um processo de incorporação cada vez maior. Se a gente pegar o próprio termo democracia, o que ele significa? Demos, kratos, né? O poder que emana de quem? Do povo. Acho que essa é a ideia. Né? E demos dá essa ideia de povo. Ou seja, o grande desafio da política, e da política moderna, foi o quê? Foi conseguir incorporar, porque esse demos foi se alargando. Essa ideia de quem pertence ao povo, de quem pertence a uma determinada comunidade política, ela veio se alargando ao longo da história. Né? Ela veio aumentando, a gente vem incorporando cada vez mais. E, obviamente, se a gente pensar dessa maneira, a gente vai entender o quê, já com tudo isso. Né? Bom, se o demos vem se alargando, se as preferências dessas pessoas que vão participar da política vão sendo cada vez mais diferentes, é isso que se trata. Né? A sociedade vai se tornando cada vez mais complexa, os grupos vão demandando coisas diferentes. Isso vai trazer um grande desafio para a política e para aqueles que tomam decisões. Qual que é o grande desafio disso tudo? Como dar conta de representar essa multiplicidade de interesses existentes dentro de uma sociedade? Né? E numa sociedade de massa, para pensar, tem como as pessoas se reunirem e decidirem conjuntamente as coisas? Talvez isso sirva como uma experiência que a gente tem dito até ultimamente, no que diz respeito à democracia, uma tentativa de relegitimar a democracia a partir da participação mais local. Né? Por isso que a gente fala tanto em participação política hoje. Né? Nunca falamos talvez tanto, principalmente na sociedade brasileira, nunca falamos tanto em participação política. E ao mesmo tempo nós nunca tivemos tantas pessoas desgostosas com a política. Essa é a grande contradição com a qual a gente tem que lidar nesse século XXI. E vamos ter que trabalhar com esse tema. Cada vez mais de hoje em diante. Porque é o seguinte, hoje em dia tem petições online, você pode participar pela internet, você pode ir para manifestação, você pode, enfim, participar de partido político, você pode frequentar a Câmara lá, participar dos cursos, discutir, etc. Então a questão é, há cada vez mais espaços que se abrem para a participação política. E isso tem vindo muito num sentido de tentar relegitimar a democracia. Por que relegitimar a democracia? Porque, em alguma medida, aquelas organizações mais tradicionais, né, que foram, vamos dizer assim, foram sendo desenvolvidas junto com a sociedade de massa e organizações mais tradicionais que representam esses segmentos sociais, eu estou entendendo aqui principalmente partidos políticos e sindicatos. Essas organizações mais tradicionais, cada vez mais, né, são percebidas pelo cidadão comum, pelas pessoas, como ineficientes para realizar a tarefa de representar os interesses da sociedade.
Se a gente pegar qualquer pesquisa de opinião, não precisa ser muito evidente, né, mas qualquer pesquisa de opinião que vira e mexe está sendo divulgada na mídia, a gente vê que dentre as instituições que menos gozam de, vamos por assim, de legitimidade, de confiança por parte do cidadão, se encontram lá. Além do Congresso Nacional, se encontram lá. Partidos políticos, geralmente não passa de 5% de confiança dos cidadãos. Sindicato também, 5%, 10%, varia um pouco. Só que a sociedade de massas, ou seja, essa expansão da própria democracia, ela veio acompanhada dessas organizações que foram dando conta de, portanto, organizar os diferentes segmentos sociais para conseguir demandar do Estado políticas, para conseguir demandar do Estado direitos. Certo? Então, hoje nós lidamos com uma tensão quando a gente fala em democracia, que é o seguinte: essas instituições mais tradicionais não dão muito conta de representar, isso parece quase que ser um consenso. Ao mesmo tempo, essas instituições, essas organizações mais tradicionais, elas ainda detêm o monopólio da representação política. Por exemplo, existe algum governo que não seja governo de partidos? Não. Não. Então todo governo, todo e qualquer governo é um governo de partidos. Falei em democracia de massas, ou seja, uma democracia que envolve um grande contingente de pessoas, uma grande quantidade de pessoas a nível nacional, eu estou falando de democracia de partidos. A ponto que até alguns autores na ciência política chegaram a dizer o seguinte: a democracia moderna, a democracia do século XX é uma democracia de partidos políticos. Né? São quase que sinônimos quando a gente fala isso. Só que volto naquela contradição, só que contraditoriamente os partidos são as instituições que mais, né, são criticadas, são questionadas pelas pessoas. Então, peraí. Então a gente tem um problema aqui, em termos de democracia. O problema é, ou os partidos também cada vez mais se abrem para a participação política, ou os partidos cada vez mais também se reinventam para tentar dar conta de representar os interesses da sociedade, uma vez que eles têm o monopólio da representação política dentro da sociedade de massas, né? Ou a gente vai ter uma crise política infinita. A mesma coisa os sindicatos. Os sindicatos se modernizam na forma na qual eles atuam politicamente, ou eles abrem cada vez mais espaço de participação para que o cidadão, enfim, o filiado possa intervir, etc. Ou vai novamente também, a gente vai ficar girando sempre em falso, certo? Esse é talvez um dos dilemas que a gente tem hoje, quando a gente fala, de maneira geral, de democracia. Por quê? Nós saímos de um formato de democracia lá atrás dos gregos, que era um formato direto, no qual as pessoas conversavam, dialogavam, e era por meio desse embate, né, da questão de você ir lá, fazer o seu discurso, da retórica, elas iam construindo decisões políticas. Então nós saímos desse formato direto, e ao longo do processo histórico, das transformações históricas da era moderna, nós entramos num processo no qual, né, a democracia ela passou a ter um adjetivo acompanhado dela. De modo que a gente não fala mais em democracia direta tal como a gente falava em 2.500 anos atrás. A gente fala agora em democracia e ela vem ali com um adjetivo qualificando ela representativa. Ou seja, né, nós, cidadãos, por meio de um instrumento político importante, que é o voto, certo? Escolhemos os representantes que, portanto, vão tomar as decisões políticas sobre nós durante um determinado período, porque eles estão autorizados por nós, por meio do voto, para tomar essas decisões políticas, certo? Então essa que é a ideia, essa é a essência da democracia representativa, e muito pouco se mudou no que diz respeito a isso, né? É claro que, se a gente parar para pensar, hoje, eu acho que é mais do que evidente diante da crise política que a gente atravessa, acho que é quase que um consenso, até eu diria, ninguém vai falar assim, a participação política termina no voto. Votei e está tudo ok, está tudo legal, acabou. Não. Eu acho que uma das demandas, cada vez mais, que os cidadãos têm feito em relação ao Estado, é que se abram canais de participação política para que o cidadão possa ser ouvido. Essa que é a ideia. Voltando, portanto, a um princípio básico que está na essência da democracia. Que é a ideia do quê? De que as pessoas elas possam construir coletivamente as decisões políticas. Então, portanto, veja, a nossa crise de representação na democracia contemporânea, ela passa, por um lado, não só por essas organizações mais tradicionais, mas passa também, em larga medida, por um certo, eu não sei se seria talvez o melhor termo, mas por um certo cansaço do cidadão. Um certo cansaço, uma sensação assim. Cansei, sabe? Não muda, não faz nada, enfim. Só que a gente volta no dilema básico. A democracia, ela é um regime de governo exigente com a figura dos cidadãos. Esse é que é o ponto. Ele é exigente com a figura dos cidadãos, por quê? Porque o simples fato de você ter um direito assegurado, um direito que está lá escrito na lei,
não é necessariamente a garantia de que esse direito irá ser o quê? Efetivado no dia a dia. Por quê? Porque na base da democracia, e aí independente se nós estamos falando do formato direto, ou se nós estamos falando do formato representativo, está a ideia de que os cidadãos é que são, né, vamos dizer assim, o elo mais forte. Eles é que são a fonte de legitimidade política do regime. Essa é que é a ideia. Não são apenas os partidos. Os partidos, eles são fonte legítima no sentido de deter o monopólio do poder na medida em que eles estão ali autorizados pelos cidadãos a ficar durante um tempo tomando as decisões dentro do corpo do Estado. É disso que se trata. Mas veja, há partidos sem participação? Eles existem, eles aí estão. Mas aí é que vem a questão. O abismo entre representantes e representados tem sido cada vez maior. E isso faz com que a gente sempre gire em falso. Por isso que algumas das promessas que às vezes eu ouço, falando assim, não, tem que acabar com todos os partidos políticos, tem que acabar com tudo isso, e aí reinventar, começar do zero. Cara, sinto muito, sabe? Acho até legal, bonitinho, você fala, pô, legal, a ideia é bacana, tal, né? Acho que seria bacana a gente resetar, né? É que nem a nossa vida, né? Quantos aqui não gostariam de... Já pensei, já passei por isso várias vezes. Queria poder ter um botãozinho como do computador, quando ele dá pau, né? O computador é sempre assim, né? Você tá naquela hora mais crítica, o bichinho trava, aí parou, puf. Assim, aí o que você faz, né? Você fica apertando. O meu nem o reset funciona mais. Acho que eu apertei tanto aquele botãozinho lá dele que nem o reset ele funciona mais. Mas seria legal a gente poder ter isso na sociedade, assim como na nossa vida, né? Assim, hoje eu não tô afim de ser pai. Hoje eu não tô afim de ser mãe. Hoje eu não tô afim de ser irmão. Hoje eu não tô afim de fazer nada em casa. Hoje eu tô afim de trabalhar. Então eu vou simplesmente pegar e, resetar. Vou começar. Amanhã eu começo de novo. Aí eu vejo o que está acontecendo. Começo do zero. Não existe, né, gente? Não existe isso. Por quê? Porque trajetória faz diferença. Essa é que é a questão. Trajetória faz diferença. A nossa democracia tem a sua trajetória própria. Assim como outras têm. Obviamente, a gente pode comparar democracias. Você pode falar assim, o quão democrático será que o Brasil é comparado a outros países do mundo? Mas isso não vai tirar os traços específicos da nossa democracia. Não vai tirar também os problemas específicos da nossa democracia. E talvez um dos problemas que é quase que consenso entre os analistas, está justamente no tema que a gente vai discutir hoje. Que é a ideia de que a nossa cidadania ainda dá uma certa manquejada, mas no sentido de que ela é muito problemática ainda. Falta um elemento que talvez seria esse elemento do maior ativismo dos cidadãos, certo? Esse é dos pontos que cada vez mais têm sido defendidos. Mas enfim, aqui começando apenas essa breve introdução, só para dizer o seguinte, na medida em que nós falamos em democracia, é só a partir daqui que a gente pode falar em cidadãos. De modo que democracia e cidadania, né, para nós, são termos o quê? Inseparáveis. Inseparáveis. Não há democracia sem os cidadãos como fonte de legitimidade do poder político. A soberania política reside nos cidadãos. E aí a gente poderia fazer uma definição. O que é ser um cidadão? Esse é o ponto. O que é ser um cidadão? Né? Geralmente, quando a gente fala em cidadania, a gente conecta a cidadania a uma ideia de direitos e deveres. Então, fala, direitos e deveres, direitos e deveres. A gente sempre fica repetindo isso. Mas a questão é, o que é ser cidadão? Ser cidadão é pertencer a uma comunidade política. Isso é ser cidadão. E esse é um tema clássico. Isso está presente desde os gregos, novamente, para utilizá-los como referência. Isso está desde os gregos até os dias de hoje. Né? O fato é, nós brasileiros temos o mesmo conjunto de direitos de cidadania que os italianos? Não. Nós brasileiros temos exatamente o mesmo conjunto de direitos de cidadania dos norte-americanos, né, dos estadunidenses? Não. Por quê? Porque o vínculo de pertencimento a uma comunidade política que você possui diz respeito que você, enquanto cidadão, além de gozar daqueles direitos que foram sendo construídos naquela democracia específica, você tem a possibilidade de modificá-los ao longo do tempo. O que a gente poderia dizer de saída é o seguinte, depois eu vou trabalhar melhor essa ideia. Mas a democracia é um conceito insaturado. O que é? Ele nunca vai estar pronto. Seria demasiado ideológico eu chegar e falar assim, agora chegamos numa condição bacana de cidadania. Então, ser cidadão, agora a gente chegou no melhor dos níveis de cidadania.
Mas para chegar nesse nível, a gente precisa fazer isso. Veja, a própria ideia de cidadania, ela é um ideal. Ela é um ideal. Ela é um ideal no sentido de que a gente sempre vai tentar buscar e vai ressignificar a ideia de cidadania. O que era cidadania para 3 gerações anteriores, não vai ser cidadania para as gerações que estão vindo agora. Até porque o conjunto, o rol de direitos que satisfazia em alguma medida, ou que ainda não estavam garantidos, mas que estavam no horizonte para ser garantidos daquela geração de 3 décadas atrás, não vai ser a da futura geração. Por exemplo, há 50 anos atrás a gente falava de direitos ambientais. Não. Não que o meio ambiente não fosse importante, não é isso que eu estou falando, mas a questão é, não estava na pauta, não estava na agenda dos cidadãos discutir aquilo como um direito fundamental à própria vida. Por exemplo, se a gente parar para pensar, e até uma coisa agora mais momentânea, mais conjuntural, se a gente parar para pensar, queremos, portanto, que a corrupção, que o combate à corrupção seja construído, seja consolidado como um valor. Certo? Como um valor fundamental para a vida nossa. Então, quer dizer, o direito a termos... Fica à vontade, querida. O direito a termos o mínimo de zelo pela coisa pública pode entrar como um direito de cidadania. Mas peraí, em tese já está lá na base, não está? A ideia de que a gente tem que zelar pela coisa pública. Legal, mas a gente pode tornar isso mais específico. Por quê? Porque a cidadania ela é essa matéria na qual a gente pode trabalhar em cima dela. E trabalhar, óbvio, não individualmente, mas a gente só consegue trabalhar isso de que forma? Coletivamente. Aí veja como as coisas vão se encaixando. Só que a gente só consegue trabalhar isso coletivamente na medida em que nós também temos consciência de que nós fazemos política. E na medida em que a gente tem consciência de que ao fazer política é preciso que a gente participe. É preciso que a gente pressione as instituições governamentais para abrir espaços de participação para que as nossas decisões sejam ouvidas. É preciso também, por outro lado, que nós, enquanto membros de uma determinada sociedade, possamos desenvolver alguns valores básicos. Alguns valores básicos, como, por exemplo, o valor do associativismo. O que seria a ideia do associativismo? Sempre quando eu penso em associativismo, me vem à cabeça a ideia de ONG, por exemplo. Não precisa ser exatamente ONG, mas me vem a ideia de ONG. O que é uma ONG? É Estado? É órgão governamental? Não. É mercado? Tem fim lucrativo? Não. Ou seja, não é nem mercado, nem Estado. Em tese é formada para cumprir com um objetivo específico, né? Óbvio que a gente pode, não vou entrar em casos específicos, né? A gente poderia até falar, mas olha, hoje várias padecem do mesmo mal que padece o Estado, que padecem algumas empresas do mercado, mas enfim. Mas pegando a ideia enquanto essência aqui do que eu quero dizer, a questão é, as ONGs elas são formadas com base na reunião de indivíduos que têm um objetivo em comum de trabalhar algum tema. Por exemplo, nossa ONG vai ser voltada para a preservação do meio ambiente, Greenpeace, por exemplo. Né? Ou a nossa ONG vai ser voltada para cuidar dos cachorrinhos que são abandonados na rua. Ou seja, na medida em que os cidadãos eles conseguem desenvolver o associativismo, essa capacidade deles se associarem como um valor importante para a sociedade, isso traz ganhos significativos para as decisões políticas. Isso traz ganhos significativos de políticas. E de políticas públicas, inclusive. Né? Então, veja, quando a gente fala em cidadania, e eu vou trabalhar já já também esse tema com vocês, eu não gosto muito de pensar na ideia de direitos e deveres. Eu prefiro pensar na ideia de direitos, obviamente, porque aí é um conjunto, né, seja de políticas específicas, seja de serviços específicos que o cidadão vai poder acessar e vai ter garantido na letra da lei, para que ele acesse direito à saúde, direito à moradia. E veja, quando eu falo em direito, eu não estou falando que obrigatoriamente esse direito está bacana ou ele está sendo plenamente efetivado. Né? A gente já vai tratar já também desse tema. Mas junto com os direitos, eu prefiro pensar que são direitos e atitudes desejáveis nos indivíduos. Atitudes que seriam desejáveis que os indivíduos tomassem, que eles tivessem, para poder dar mais sentido, ou para poder fortalecer justamente o que está na base da cidadania, que é a própria comunidade política a qual a gente pertence. Né? Enfim, dito isso, pessoal, quando a gente ouve o termo cidadania, veja, e aqui eu trouxe várias figurinhas, só para a gente poder perceber o seguinte. Quando a gente fala em cidadania, a gente utiliza o termo para significar muita coisa.
Né? Então, fiz uma rápida busca na internet, peguei algumas coisas. Então, exerça a sua cidadania. E tem aquela imagem ali, né, de pessoas que têm diferentes necessidades especiais. Aí, então, cidadania no trânsito. Aí vem outra ali. Cidadania fiscal. Cidadania digital, direito cidadão, educar para a cidadania. Ou seja, cidadania é quase que uma moda, né? Se a gente parar para pensar. Mas, hoje eu vou vestir a cidadania do trânsito, né? Então, quando eu falo isso, geralmente estou querendo dizer o quê? Eu vou ser aquele cara que vai ser responsável no trânsito, né? Eu não vou dirigir que nem aquele desenho do Pateta. Quanto que já viram aquele desenho do Pateta que tinha antigamente? O Pateta, ele tá no carro, assim, dirigindo, né? Aí ele vai ficando nervoso que o trânsito não funciona, ele fica louco, ele sai correndo com o carro, ele buzina, enfim, ele fica alucinado. Ou seja, você fala assim, não, então esse não seria o correto de um cidadão, né? Um cidadão ele tem que ser o quê? Mais tranquilo, tem que dirigir ali com calma, direção defensiva, né? A galera dá risada, né? Direção defensiva. Então veja, a gente nunca ouve cidadania como algo ligado a alguma coisa ruim, ouve. E vai dizer, não, credo, cidadania, nossa, negócio, cidadania aí. Ou seja, geralmente cidadania ela já vem com uma valoração muito positiva, o que também pode ser problemático. É isso que a gente vai pensar. Por quê? Porque a gente continua reiterando a ideia de que cidadania é apenas algo positivo. Cidadania é apenas algo bom. E apenas ligado, se é bom, portanto, não é ligado à obrigação. Tem uma obrigação boa? Obrigação é obrigação, né? Bom é lazer, bom é diversão. Bom é estar com os amigos, bom é poder viajar, bom é poder se aventurar, bom é poder bater papo, bom é poder ficar na internet, bom é fazer churrasco, não sei quem gosta, enfim, quem não gostar de carne, tudo bem. Mas, enfim, agora, ruim é ter o quê? Ruim é ter que lavar a louça, ruim é ter que arrumar a cama, ruim é ter que passar roupa, ruim é ter que levantar às 5 horas da manhã, entendeu? Ou seja, é uma obrigação, um dever. Fica aquele fardo. Então a cidadania ela vem conectada a uma ideia de algo que é bom. Algo que é positivo para a vida das pessoas. Certo? E aqui a gente, portanto... E por isso que eu coloquei essas diferentes imagens com o tema cidadania, para a gente poder parar para pensar o seguinte. Cidadania, por definição, ela é um termo polissêmico. Cidadania é um termo polissêmico. Ou seja... possui múltiplos sentidos. Pode ser empregado para muita coisa. Pode significar muita coisa, pode não significar nada. Pode não significar nada. Pode simplesmente servir, né? Lembra, há um tempos atrás tinha aquelas, né? Essa é uma empresa cidadã. Lembra? Tinha até, né? Empresa cidadã. E, geralmente a gente conectava a ideia de empresa cidadã à empresa que desembolsava parte, né, dos seus impostos, enfim, destinava algum tipo de iniciativa de projetos sociais, etc. Então essa é a empresa cidadã, isso é bacana. Ou seja, volta a insistir nesse ponto. Cidadania é vista como algo positivo. Jamais como um problema, jamais como um fardo. E aí isso pode ser problemático em que sentido? No sentido de que a gente acha que tudo que diz respeito à cidadania vai estar conectado com a ideia de direito e que, portanto, vai ser algo que a gente vai simplesmente fazer o quê? Ó? Exato. Qual que é o seu nome, querido? Cícero. Como? Cícero. Cícero. Perfeito, é isso. Algo que a gente vai esperar, receber, que a gente vai ganhar, que nem um presente. Só que não é. Essa que é a questão. Talvez um dos traços da nossa cultura política seja justamente a ideia de que nós esperamos muito do Estado e, paralelamente, colaboramos pouco enquanto indivíduos para a nossa própria comunidade política. Então, assim, se algo não funciona, se o serviço de saúde não funciona, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Reclamar do meu direito. Opa, não funcionou o posto de saúde, eu sou contribuinte, eu pago imposto, não funcionou. Veja, não estou querendo dizer que não seja legítimo questionar. Obviamente que é totalmente legítimo. Mas aqui é só para ilustrar a situação da ideia de que a gente conecta sempre cidadania com uma dimensão de direitos. Então você fala, opa, não funcionou direito esse serviço aqui, tá ruim, tá mal, tal, aí você vai, pega o Facebook lá, escreve textão, vai, se tiver rádio, eu não sei aqui se é o caso, né, mas lá no interior tem muito disso, né, aqueles caras que tem 2, 3 radialistas que controlam o debate nacional, né? Então, eu geralmente tô levantando de manhã para ir no trabalho, e aí já pego o radialista e ele já começa, pô, pouca vergonha, aquele buraco na rua tal, não sei o que lá, tá virando uma cratera, vamos lá, vamos aí, o prefeito, fulano, pega o número aí do secretário de não sei de quem, vamos ligar lá, vamos regaçar a boca do balão aqui logo. Então, é 7 horas da manhã, já é sangue no rádio já, né? Então você fala, nossa, e aí a galera liga, isso aí mesmo, tem que defender o nosso direito, e vira e mexe, sabe o quê? Porque eu sou um cidadão. Legal. Isso tem a ver com cidadania. Direitos está na base, está na essência do conceito de cidadania, ok? E aí você vira em contrapartida,
Por isso que eu não gosto da ideia de obrigação. O direito vai deixar de existir se o cara absolutamente não fizer nada? Se a pessoa que demandou o serviço de saúde não participar de uma discussão sobre saúde? Se a pessoa que votou no representante que votou todas as legislações a respeito de saúde não acompanhar uma sessão da Câmara? Se a pessoa que utiliza o serviço nunca deu uma opinião lá de melhoria, de nada, mas só sabe reclamar? Ou seja, por isso que eu não gosto da ideia de enquanto obrigação, porque obrigação ela remete a uma contrapartida. Olha, eu sou obrigado a fazer isso, logo eu tenho o direito, certo? Cidadania não é assim que funciona. O direito está garantido, independente do que o cidadão vai fazer. Esse aqui é o ponto. Portanto, eu já vou chegar para você. Portanto, eu gosto dessa ideia de atitudes desejáveis, por quê? Se a gente quer tornar a cidadania, se a gente quer rechear essa ideia da cidadania, né? De uma maior, vamos por assim, de uma maior participação dos indivíduos, de fazer com que ela tenha um maior sentido para as nossas vidas, é preciso que a gente se envolva, é preciso que a gente se associe, é preciso que a gente se engaje, é preciso que a gente participe. Querido, você tinha uma questão, alguma coisa? Só fala o seu nome aqui, por favor, no microfone, em virtude daqueles que estão nos acompanhando, por favor. Otávio, boa noite. E até o próprio direito, muitas vezes, pela falta de exercício, cai no desuso, né? Porque tem muita legislação que não é aplicada e ela acaba caindo no desuso e não é mais julgado dessa forma. Até o próprio judiciário despreza aquilo que está no texto de lei, né? Exato. Qual que é o seu nome, perdão? Otávio, e você fez uma observação interessante porque é o seguinte. Eu sou cidadão. Está escrito lá na Constituição que eu tenho direito a tudo isso. Legal. A Constituição é um caminho. A lei é um caminho. Como todo caminho, ele não está pronto. Ele é a garantia. Não quer dizer que ele vai ser a efetividade. Essa que é a ideia. É a garantia. Está lá escrito. Legal, mas não quer dizer que ele vai ser efetivo. Até porque a efetividade vai depender do quê? Do cidadão ativar aquilo. Meu direito não está sendo respeitado. Que instância que eu posso procurar para, então, poder fazer com que o meu direito ele comece a valer? Mas está aqui na letra da lei aqui, ó, que o município tem que prestar conta, tudo daquilo que ele gasta, etc. Mas não está funcionando no site. Não está lá os dados. O que eu faço? Onde que eu posso protocolar? Eu encaminho quem? Eu vou no Ministério Público? O que eu tenho que fazer para poder fazer com que esse direito meu de cidadão ele seja efetivado? A cidadania, ela funciona como uma espécie de motor. O motor está ali bonitinho, né? Está ali, está todo desenhado, está todo projetado, 150 cavalos, tudo bonito, legal. Se você não for lá, ligar a chave e de vez em quando fazer o quê? Trocar o óleo, cuidar, trocar lá as correias bonitinhas, ver se está tudo certo, de vez em quando dá uma engripada, não funciona, você tem que ir lá, tem que poder... É a mesma coisa que a cidadania. Né? Não basta simplesmente ter o direito garantido na letra da lei, porque aquilo ali é um caminho, é uma possibilidade de existência. Mas a efetividade dele vai depender, claro, de que o cidadão, portanto, ele seja o quê? E eu gosto dessa ideia. O cidadão seja vigilante. Vigilante em relação aos seus próprios direitos. Né? Veja, então aqui, para voltar no que eu estava comentando, o termo cidadania ele é polissêmico. Ele tem vários sentidos. Mas como eu vinha falando para vocês, a cidadania ela é um conceito histórico. Assim como a democracia, que eu havia comentado ainda há pouco, a cidadania também ela é um conceito histórico. Por quê? E aqui eu vou fazer duas distinções para simplificar, né, para a gente. Existe uma ideia de cidadania, que é essa que está conectada lá com os gregos antigos, que foram os que inventaram a ideia de democracia. E existe a cidadania dos modernos, tá, que é diferente da cidadania dos antigos. Veja. O primeiro ponto importante que a gente tem que destacar aqui, na cidadania dos antigos. Existia Estado? Não. Há uma inexistência da ideia de Estado. Espera aí. Então, como que os direitos de cidadania são construídos? São construídos a partir do quê? Não, nos antigos, né, que eu estou colocando. Como que os direitos de cidadania eles eram garantidos? Por meio da... E aí é que vem a diferença da participação política. Da participação política. Só há direito se houver participação política. Porque não há uma estrutura jurídica no formato de Estado que vai reconhecer, que vai ter o seu corpo bonitinho de leis ali, que vai dizer, olha, fulano infringiu tal lei. Eu tenho que ir lá na Ágora e falar o seguinte, olha, fulano infringiu tal norma, tal regulamentação, tal aspecto que a gente havia discutido aqui na Assembleia. Então, ou seja, a cidadania ela é construída
Por meio do quê? Da deliberação pública, da deliberação política. E, ao mesmo tempo, ela só pode ser vigiada, vamos pôr assim, por meio da própria participação política. Ou seja, a cidadania, ela está intimamente conectada para os antigos a um ideal de governar e obrigatoriamente e necessariamente ser governado. O cidadão, ser cidadão, é participar da ação de governar. Isso já denota, de saída, um caráter ativo da cidadania, embora restrito, como eu havia dito para vocês ainda no começo da fala. Ou seja, eu só sou reconhecido como um cidadão na medida em que eu participo, e participo de maneira ativa da minha comunidade política. Ao ponto que eu posso dizer aqui, cidadania para esse pessoal, vamos colocar assim, é sinônimo do quê? De ação política. Cidadania ela é natural da própria ação política. Eu só consigo pensar em cidadania enquanto produto de deliberações, de resultados de discussões coletivas que politicamente chegaram a um determinado acordo. Sabe qual que é a grande diferença? Não há ideia de justiça. Não há a ideia de justiça. A cidadania dos modernos vai ser completamente diferente porque, mediando essa relação entre o ideal de governar e ser governado, tem a ideia de justiça. Se um direito meu é descumprido, o que você faz? Aciona a justiça. Eu tenho um direito por quê? Porque politicamente eu fui lá, deliberei, discuti, convenci, juntei as pessoas, me reuni, né, me organizei, fiz pressão para que aquele lugar pudesse decidir em prol daquele direito, e aí, a partir dessa arte da construção, que é típica da política, eu passo a ter um direito? Não. Eu tenho um direito que simplesmente é justo que eu tenha. Porque está garantido na lei. Entende? Essa dimensão jurídica da cidadania, ela é totalmente moderna. Ela é totalmente moderna. Ela é uma noção moderna. Ela não é uma noção que está posta lá atrás. Obviamente que, quando nós vamos falar em cidadania aqui, para os modernos, eu já estou falando de cidadania dentro de um lugar muito específico, de um lugar comum muito específico. E que lugar é esse? O Estado-nação. Os países. É o Estado-nação. Que é aquilo que eu ainda dizia há pouco para vocês. Alguém já tem descendentes, enfim, de europeus, etc., fala assim, eu vou tirar minha cidadania. Né? Fala assim, vou tirar minha cidadania italiana, tirar a cidadania portuguesa, minha cidadania, né, francesa, enfim, quem tem parentes. Né? O que significa tirar a cidadania? Significa que quando você vai para aquele país, né, resumindo de uma maneira mais simples, significa que quando você for naquele país, você é reconhecido como um membro daquela comunidade política. E que, portanto, vai ter acesso ao mesmo conjunto de direitos que todos os demais cidadãos. Ou privilégios, etc. Muito bem. Agora veja, aqui que está a grande diferença, entende? A cidadania, ela está presa. Presa no sentido de que ela é construída, reconstruída, modificada, transformada dentro, né, dos marcos, ou seja, dentro dos limites do que a gente entende por Estado-nação. Por isso que a cidadania no Brasil não vai ser diferente da inglesa. Por isso que a cidadania inglesa vai ser diferente da italiana, por isso que a italiana vai ser diferente da neozelandesa e assim por diante. Né? Até porque existem algumas instituições que são comuns a todo e qualquer país. Todo e qualquer país tem algum tipo de poder executivo, todo e qualquer país, né, que se diz democrático, obviamente, tem algum tipo de organização do legislativo, todo e qualquer país tem uma determinada estrutura burocrática, administrativa, que vai cuidar das políticas públicas, todo e qualquer país, né, democrático vai ter as eleições que ocorrem de tempos em tempos, todo e qualquer país vai ter que lidar com dificuldades no que diz respeito a demandas que vêm da sua população e que, portanto, vai ter sempre aquela pressão. Então, uma hora ou outra você vê assim, por exemplo, um tempo atrás, na França, um dos dilemas de um direito de cidadania dizia respeito ao quê? Ao fato de que alguns se incomodavam com os árabes que utilizavam-se, né, as meninas árabes que utilizavam-se burca dentro das escolas públicas. Ou seja, porque ali estava em pauta uma discussão de que a escola é laica. Né, e de que, portanto, ali deveria se vigorar as leis do Estado e não qualquer tipo de preferência religiosa.
nós somos muito mais abertos nesse sentido. Ou seja, está lá, é um dos traços típicos da nossa cidadania, é o quê? Respeito a toda e qualquer forma de credo, religião e exercício de fé. Né? Por mais que possam ter preconceitos, que isso não tem necessariamente a ver com cidadania. Tá? Isso não vai se expressar na cidadania do ponto de vista da garantia do direito. Aí é produto da sociedade, das relações sociais, certo? Entre as pessoas. Mas veja, a cidadania, portanto, né, essa cidadania moderna que a gente está falando, ela está presinha ali junto à ideia do Estado Nacional. Você quer ver uma dificuldade? Eu sempre penso nessa hora e aí fica mais evidente. Tem a União Europeia, não tem? Eles têm uma área de livre comercialização, não tem? Fluxo também de pessoas rola. Existe algum direito transnacional? Existe direito à saúde universal para todo europeu em qualquer país da Europa? Se você for um italiano e chegar na França, você tem direito à saúde pública? Se você for um inglês e chegar na Polônia, você tem direito à educação, assim como os poloneses? Os direitos deles, né, vamos pensar assim. Não estou nem entrando em aspectos específicos. O que eu quero dizer com isso? A cidadania, assim como a democracia, elas andam tão imbricadas que elas não conseguiram o quê? Separar. Então elas sofrem da mesma limitação nesse sentido. A dificuldade de construir, né, vamos dizer assim, uma cidadania transnacional. E veja, é nessa hora que a gente diferencia a cidadania de direitos humanos. O que seria a ideia de direitos humanos, por exemplo? A ideia de direitos humanos, vamos dizer assim, ela tem alguns aspectos que está presente na cidadania. A ideia de que, por exemplo, você não pertence apenas à sua comunidade política, mas você pertence a uma comunidade muito maior, que é a comunidade o quê? Dos seres humanos, da humanidade. E que, portanto, se um determinado direito no meu país, né, que é a cidadania do meu país, não garante a mim e que, portanto, pode prejudicar a minha vida, eu posso reivindicar para uma instância superior enquanto um direito humano inviolável como o direito à vida. Porque nem toda cidadania vai ter ali, fechadinho, esse aspecto de segurança. Então, é aí que está a diferença de cidadania para direitos humanos. Os direitos humanos seriam, portanto, o quê? Universais. Né? Seriam acordados entre diferentes nações. E essa ideia de que os direitos humanos, eles não estão, vamos dizer assim, conectados, né, necessariamente com a política de cada país, enfim, com os aspectos políticos. Os direitos humanos, portanto, eles transcendem toda e qualquer fronteira de deliberação, de decisão de uma determinada comunidade política. Né? Os direitos universais do homem, Revolução Francesa, Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Ou seja, né, obviamente que isso pode motivar, isso pode influenciar que os direitos de cidadania, eles se ampliem, eles sejam mais alargados. Mas pode também não influenciar em absolutamente nada. Eu não saberia dizer, mas assim, o que é ser cidadão hoje na Arábia Saudita, por exemplo? Quais são os conjuntos de direitos que eu, enquanto cidadão, né, da Arábia Saudita, eu tenho? Não sei. Não sei, precisaria até estudar. Né? O que será que tem aqui, nesse sentido? Né? Qual é o conjunto de direitos hoje que os cidadãos iranianos possuem? No que diz respeito à saúde, educação, será que tem, não tem? Como é que funciona? É de maior responsabilidade do Estado, não é? Como que isso funciona? Veja, a cidadania, portanto, ela tem trajetórias, ela tem traços, ela tem características que são específicas da trajetória do desenvolvimento de uma determinada comunidade política. Portanto, veja, o que vai influenciar na construção da ideia de cidadania? Um dos elementos a gente já viu. Se aquelas pessoas elas participam ativamente da vida política ou se elas são mais do que passivas. Isso vai influenciar na formatação, no formato final, né, no resultado final dos direitos de cidadania. Outro elemento que também vai influenciar, e que aí, por exemplo, a gente já pega mais na história do Brasil especificamente, se a gente parar para pensar. O fato de que nós não tivemos um grande período de estabilidade democrática. Isso também influencia na própria construção da cidadania. Nós somos um país que passou por processos de abertura e fechamento de regimes políticos democráticos. Né? Vamos voltar aí na história mais recente. A República no Brasil, ela se inicia com quem? Com os militares, em alguma medida, né? Com o exército. Certo? É ele que traz a República para o Brasil. Exato, os marechais. Né? Marechal Deodoro da Fonseca, Fernando Peixoto, enfim.
Aí depois, vamos dar um pulinho na história, você tem Vargas, certo? Aí vem Vargas. Vargas, que, né, o golpe das oligarquias contra as próprias oligarquias, etc. Os coronéis do café, enfim, etc. Aí é uma revolução dentro das próprias oligarquias, vamos dizer assim, né, questionando o poder de Minas e São Paulo e tal. Mas aí você tem o quê? O estabelecimento de um determinado governo que logo se torna uma ditadura depois, em 37. O Estado Novo. Né? E veja, no final da aula a gente vai trabalhar isso, vai refletir um pouquinho mais sobre isso. Não teve direitos ali que foram concedidos naquele momento? Tiveram. Mas a cidadania é ativa. Os cidadãos participam. Os cidadãos opinam. Os cidadãos reivindicam. Não. É outorgado. É aquela ali que o Cássio tinha falado. Ó. Você fica aqui esperando. Depois, a gente tem o fim do Estado varguista, e aí vem a primeira experiência democrática brasileira de 46, certo? Durou de 45 ali 46 até 64. Aí depois, regime militar de novo no Brasil. Aí depois, volta para a democracia do Brasil e espero que não caia, nunca mais. Né? Enfim. Não, balança, balança. Mas é aquela história, balança, mas não cai não. Não vai cair não. Enfim, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte. Né? Cidadania não é estática. Essa é outra observação importante. Cidadania não é estática. E a gente vai entender que, se os cidadãos não participam, se os cidadãos não se envolvem, os direitos também não são eternos. Essa é outra ideia importante. Os direitos, eles nunca são eternos. Né? Outra coisa, lá não sei, não recordo se é Suíça ou Suécia, a questão dos 10 anos atrás, isso vem de acordo com o que está acontecendo aqui agora, né? Quer dizer, hoje você tem a reforma previdenciária, e isso é meio que enfiado goela abaixo de alguns, né? E as pessoas fomentam muito isso. Mas, lá, há 10 anos atrás, a população economicamente ativa viu que o sistema previdenciário ia falir, chegou no governo e falou quanto que a gente precisa pagar a mais para que isso não venha, para que nós possamos ter uma velhice tranquila. Então, é exatamente isso, né? A cidadania, ela é um exercício diário, constante, não pode ser estático, porque senão fica uma democracia cobrindo um regime totalitário, que é o governo enfiando goela abaixo mesmo, qualquer reforma, porque ninguém veio falar comigo, agora eu vou ter que resolver. Um ponto aí que é importante, bem observado, que é o seguinte, a ideia da cultura da outorga, né? Cultura da outorga. Né? O governo outorga os direitos, o governo concede os direitos. A gente, né? Pode falar. Então, acho que até dando sequência à questão de ontem da nossa história estamental, né? Então, a minha experiência, tanto com o partido quanto com o sindicato. A gente tem, por exemplo, no Sindicato dos Professores, a Profem e Simpeem, que os donos do sindicato estão no controle dos sindicatos há 30 anos. Né? Na Profem, o cara fundou o sindicato para ele. O sindicato é dele, não existe nem chapa dupla. No Simpeem existe uma pseudo-oposição que, a hora que o Cláudio Fonseca manda calar a boca, todo mundo cala a boca. E segue porque tem que manter a unidade, a maldita unidade do sindicato. E qualquer pessoa que questiona é excluída. Então, esse exercício de poder dessas pequenas dessas instituições, e mesmo dentro do partido, a hora que você questiona o PT, eles te excluem. Né, experiência própria. Quando eu tentei ingressar no PSOL, é a mesma estrutura. Se você entra lá, exatamente, se você entra para questionar, fala, não, você não serve para nós, a gente precisa de unir forças. Então, qualquer ideia fora do padrão, que eu acho que é isso um grande problema de exercício, não é um cansaço. Se você chega lá, eles te excluem. Falou, não, se você não pensa igual, a gente te coloca você não participa. Você não tem espaço de participação. Eu entendo, e o seu argumento ele é legítimo, não vou nem falar de partidos específicos, enfim, porque não é isso que eu quero. Mas, enfim, peraí que eu já vou passar para você, querido. Não estou nem falando em partidos específicos, mas a questão é uma tendência. Isso aí em 1911, não me lembro, 1909, um dos analistas começou a analisar o Partido Social Democrata alemão chamado Robert Michels. Ele disse o que, olha, parece que toda e qualquer estrutura partidária está fadada a cair na famosa lei de ferro das oligarquias. O que significa isso? Determinado grupo acaba se insulando em relação aos demais e acaba concentrando para si, querendo se preservar no poder. Isso ele observou no começo do século XX. Né? Enfim. Oi?
Desculpa, a pergunta, a dúvida, né? É para manter uma estrutura organizacional, porque o capital, de certa maneira, também tem essa tendência, né? De forma organizacional de oligarquias, né? Então eles, os grandes jornais, as empresas de famílias, ela também se mantêm, se destacam da sociedade em si para se manter no poder. E o que o colega falou que eu achei interessante, tanto a esquerda como a direita parece que tem essa mesma ideia, né? Então, como cidadão, o que eu posso fazer diferente? Essa é uma observação importante porque é o seguinte, né? A questão é, o que a gente pode fazer enquanto cidadão? Pressionar para que abram-se espaços de participação. Por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. Porque o fato é, quem chega no poder tende a preservá-lo. Isso é fato. Isso é fato. Né? Só que o ponto é, também nenhum partido é único por dentro. Nenhum partido é assim, ó, né? Fechadinho por dentro. Tem as tendências, tem os diferentes grupos, as diferentes pressões. É disputa de poder. Disputa de poder, ela é diferente. E veja, disputa de poder, às vezes ela é muito diferente de direitos de cidadania. Em que sentido? Né? Porque os direitos, eles atravessam e às vezes eles unem aqueles que têm interesses completamente o quê? Diferentes. Né? Que têm objetivos de poder completamente diferentes, mas a pauta unifica. O direito, ele unifica. Entende? Por isso que quando eu disse lá atrás o quê? Desenvolver o valor do associativismo é algo que eu vejo que é um dos elementos mais carentes, talvez, da nossa sociedade hoje, é um desafio para nós. Não tem receita pronta de bolo, também não tem a solução mágica, né? Se eu tivesse, já estava lá, né, em Brasília, lá, vamos lá, gente, ó, agora para cá, agora para lá, vamos resolver isso aqui. Ou seja, né, não existe uma fórmula mágica para isso. Mas o ponto é, sem a participação política, sem o desenvolvimento dessa capacidade da gente se juntar, independente das diferenças ideológicas, independente das diferenças de credo, independente das diferenças, né, de preferências sexuais, etc., a gente conseguir se juntar em prol de pautas em comum, é isso que engrandece a cidadania. É isso que torna ela uma ferramenta positiva para nós. Entende? Né? Você queria falar, querido, perdão. Eu fiquei pensando, essa falta de engajamento, assim, de participação e tudo mais, eu fiquei pensando também que ela é resultado desses direitos que não são garantidos também, né? Porque a participação para garantir esses direitos, como que você vai lutar para garantir esses direitos se você não tem a saúde garantida, a educação garantida, a cultura garantida? Então, é meio que um círculo, assim, né? Sim, você tem razão nesse sentido. E veja, tem aquela famosa frase também, se nós não gostamos dos políticos que aí estão, sejamos nós os próximos candidatos, vamos tentar, vamos entrar nos espaços. É difícil, mas alguma coisa é fácil nessa vida, vamos falar a verdade. A questão é, veja, construir consensos, ainda que mínimos, não é fácil de ser feito. Para pensar. Né? Eu sempre, quando eu estou com os alunos, né, a gente trabalha mais com o público um pouco mais jovenzinho, aí a gente trabalha com eles e fala assim, ó, é fácil escolher a camiseta de formando do final do ano? Ah, porque, professor, ele queria o desenho do Homer Simpson, o outro queria o desenho de não sei quem, eu queria o pica-pau, não sei o que. Eu falei, cara, então, você imagina, se nem para escolher uma cor da camiseta e um tema da camiseta não é fácil, que dirá conseguir unificar para dizer o seguinte, olha, a melhor saída talvez para os problemas ligados à saúde seja esse. Para a educação seja aquele. Não é fácil. Fazer política não é fácil, gente. Volto a insistir, democracia ela tem um elemento que é extremamente positivo, que é o fato de que nós somos a fonte da legitimidade do poder. Né? Nós, enquanto população, enquanto povo, enquanto membros do Demos, somos a fonte de legitimidade do poder. Só que ao mesmo tempo, né, nós precisamos lidar com o desafio de como a gente consegue construir consenso. Como que a gente consegue angariar força política. Né? Fala, querido. Deixa eu levar aí para você, acho que o fio chega. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o Elton. A minha dúvida é mais sobre o conceito, né? Você está trabalhando agora porque assim o conceito da importância para entender o que seja a cidadania, mas do plano de vista histórico, o que seria a cidadania dos pós-modernos, né? Eu vou chegar nesse Obrigado, querido. Eu vou chegar aqui porque, na verdade, eu acabei
indo para outros temas, né, e não voltei aqui para a dimensão mais conceitual. Perfeito. Seguinte, aqui, ó, então para a gente poder traçar um paralelo. Se aqui nas cidadanias dos antigos a gente tem uma inexistência do Estado, portanto, a própria ideia de cidadania, né, depende das decisões políticas que são tomadas de maneira constante. Só existe cidadania na medida que os cidadãos participam politicamente. Precisa participar politicamente para poder existir a ideia de cidadania, certo? Aqui nos modernos, não. O que eu falei? Ela está dentro do Estado-nação, ok? O que faz com que as cidadanias sejam diferentes. O recheio disso que a gente está chamando de cidadania vai ser diferente nos países, né? Só que aqui, ó, ela está ligada à perspectiva de sermos governados. Não necessariamente de nós sermos os governantes. Quantos cidadãos um dia vão ser governantes? Menor parte. Esse é o ponto. A menor parte. Pode falar, querida. E, além de tudo, fica ligado aos direitos e deveres. No caso que a cidadania antiga era voltada mais à busca dos direitos. Eles já tinham consciência desses deveres. Agora, a gente fica ligado a uns direitos e deveres que, de certa forma, mesmo sendo cidadãos, ainda assim são omissos a isso, às vezes. Sim, as pessoas não se esquecem de que, em tese, elas teriam não os direitos, mas que elas deveriam ter algumas atitudes, voltando aí na minha insistência, que elas deveriam ter algumas atitudes que pudessem se converter em fatores mais positivos para a sociedade, como, por exemplo, se associar mais, como, por exemplo, ser um pouco mais tolerante nas relações do dia a dia, como, por exemplo, ter uma maior capacidade de estabelecer diálogo com aqueles que pensam completamente diferente, como, por exemplo, você poder respeitar as pessoas porque elas têm religiões diferentes, elas têm crenças diferentes, elas têm a cor da pele diferente, enfim, etc. Ou seja, esse é o grande desafio de uma democracia complexa e plural como a nossa. Entende? Esse é um dos grandes desafios. Eu já vou passar para você, só vou concluir aqui a ideia para poder responder ao nosso amigo lá atrás. Então, ó, a cidadania dos modernos está ligada à perspectiva de sermos governados. E para isso, é preciso que haja o quê? Que aí eu até vou colocar aqui no final para vocês. Ó. Esse elemento aí, ó, consentimento. É consenso de que nós vamos ser o quê? Governados. Ah, mas eu não gosto dos políticos. Esse é outro problema, tá? Mas o consentimento é de que seremos o quê? Governados. Porque se a gente abala essa estrutura, veja, por isso que os temas estão ligados à democracia e cidadania. Se a gente abala a estrutura, não temos que ser governado. A gente está saindo da democracia. A gente está indo para outro campo. A gente está questionando a legitimidade do próprio regime político. É aí que está o grande risco da cidadania ser cada vez mais capenga, né? E a gente não se preocupar com esses temas. Porque a gente corre o risco, no limite, de começar a questionar os próprios fundamentos da democracia. Para que eu voto? Exatamente, esse é que é o ponto. Isso também é ser cidadão. Mas é ser cidadão mais do que isso. Tentar pensar o quê? Em caminhos para a superação da crise. Esse é o ponto. Né? Porque senão nós vamos novamente falar o quê? Eu tenho direito a ter bons governantes, né, em tese. Eu tenho direito a ter alguém que esteja lá para administrar os recursos do Estado de maneira íntegra, ética, correta. Né? Ah, mas eu não vou fazer nada não, tá? Eu vou só aqui achar que tem que fazer, tá joia? Deixa eu só passar para ele que ele já tinha levantado a mão. Respondi a sua pergunta, querido, ou não? Não? Depois eu volto, não tem problema, a gente vai até responder. Boa noite. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Um dos mecanismos de cidadania, de exercício, é a ação popular. A ação popular, ela fala que pode ser impetrada por cidadãos. Só que essa mesma lei, ela considera cidadão único e tão somente aquele que está nos gozos dos seus direitos políticos. Tanto que um dos elementos para se propor essa ação é que você junte o seu título de eleitor. E isso é seguido em outras leis, que é considerado cidadão aquele que está no gozo dos seus direitos políticos. Então a gente exclui do conceito de cidadania menores de 16, exclui aqueles que não têm um título de eleitor. Então como que a gente inclui nesse conceito de cidadania alguém que juridicamente, intrinsecamente está excluído? Qual é o seu nome, querido? Jeff, sua pergunta foi legal, porque a sua pergunta chamou a atenção sobre uma ideia de que é a seguinte: a cidadania, ela não pode ter diferentes estratos, certo? Pode ter diferentes camadas. Mas ela pode ter alguns requisitos. Veja, esse é que é o ponto. Alguém que não esteja em plenos gozos dos direitos políticos, como você falou, por exemplo, a criança, ela é cidadão? Sim. Ela tem direito à escola pública? Sim. Ela tem direito à saúde? Sim. Mas
em um do conjunto de direitos, que eu vou chegar já já e vou explicar esse conjunto de direitos, que são os direitos políticos, há uma condicionalidade para ela poder participar politicamente, entende? Aí, é claro, a gente pode discutir enquanto sociedade, enquanto cidadão, a gente pode discutir. Será que diminui a idade da participação política? Será que o ideal seria que a partir de quantos anos já começassem a participar politicamente ou já pudessem impetrar ações desse tipo, como, por exemplo, uma ação popular, uma iniciativa popular, como a gente está dizendo? Veja, volto nesse ponto. As crianças, os jovens, enfim, os adolescentes, eles têm outros conjuntos de direitos de cidadania que eu vou tratar já já, que são os direitos civis e os direitos sociais. O que eles não estão ainda é aptos a poder apresentar as condições para poder participar politicamente. E veja, estabelecimento de critérios de quem participa, de quem não participa e etc., é comum. E é comum a um conjunto de direitos, mas não todos. Entende? Por isso que eu digo assim, não é necessariamente que eles estão excluídos de todos os direitos, mas porque, enquanto sociedade, em determinado momento, a gente compreendeu que aqueles que estão entre 16 e 18 anos podem ter a possibilidade de ir lá tirar o seu título de eleitor e participar politicamente. Porque talvez já tenha um pouco melhor compreensão de como funciona a política, talvez já compreenda um pouco mais o que faz os representantes políticos, de qual é o objetivo, no final das contas, da política. Entende? O que não quer dizer que eles não tenham que ter acesso a um outro direito, que é exatamente esse aqui. Ao direito de serem educados o quê? Politicamente. Para poder se preparar para, na hora que eles atenderem a condicionalidade, poderem participar melhor politicamente. Isso também é incrementar um direito de cidadania. Está lá no direito à educação. Né? Aí a gente pode questionar outros fundamentos. Qual é o fundamento da educação? Será que não seria o ideal de uma educação não seria a gente formar cada vez mais cidadãos? Né? Esse é o ponto, entende? Ou seja, tudo isso pode entrar dentro da discussão do que a gente entende do que seria esse recheio da cidadania. Volto a insistir, não quer dizer que você não tenha determinadas condicionalidades. Você tem até para cargos políticos, não tem? Por exemplo, presidente da República pode ser qualquer jovem de 18 anos candidato? Não, é uma condicionalidade política. A legislação está ali para estabelecer determinadas condições que, seja porque a gente acredita que talvez para exercer um cargo de grande importância dessa, tenha que ser alguém que já tenha um pouco mais de trajetória, que já tenha passado por algum tipo de experiência, enfim, já tenha dado tempo dela talvez ter tido acesso a uma maior formação, ter circulado melhor, ter compreendido melhor um pouco o que pensam diferentes segmentos sociais, etc. Enfim, a gente pode, a ideia é essa, né? Veja, a gente não quer dizer que a gente não possa estabelecer condicionalidades. O que nós não podemos fazer, e aí é uma crítica que está presente desde pensadores clássicos, você pega grandes pensadores, por exemplo, Rousseau. O Rousseau era dos caras que criticavam a ideia de cidadania estamental, uma cidadania que criasse castas diferentes, né, camadas diferentes. Aqui estão os cidadãos de primeira linha, aqui os de segunda linha. Né? Ele era crítico em relação ao quê? A todo o poder que os reis, que os nobres tinham no antigo Estado francês. Então ele era crítico. Ele falou assim, se tem um elemento que a cidadania moderna tem que trazer consigo, é uma ideia do quê? Que está na base também da democracia, uma ideia de horizontalidade. Entende? Então, ele era um dos críticos. Falou assim, o problema de uma cidadania é quando você começa a criar cidadãos de diversos tipos. Esse aqui é um pouco mais cidadão do que eu. E aí, no final, a gente faz uma reflexão legal sobre isso ainda, que é o seguinte, o que será que afeta, talvez, a efetividade dos direitos de cidadania? A gente poderia pensar, será que situações de extrema desigualdade social, como as que a gente verifica, não afeta o pleno exercício da cidadania? Ou talvez acabam organizando cidadanias de primeiro, segundo, terceiro escalão, na prática, né? Por mais que juridicamente esteja lá que todos são iguais perante a lei? Pode perguntar, querido, depois eu vou passar para você, não esqueci você não, fica tranquilo. Não, é só dúvida. Você citou Rousseau, ele fala sobre a casta, certo? E ele critica... Mas ele critica a França, né, com relação aos reis. Eu só não entendi se ele critica a França, por que ele defende a casta? Isso eu não entendi. Não, é porque assim, na época que o Rousseau escreveu, o que acabou acontecendo? Ele está escrevendo, em larga medida, contra a organização da sociedade francesa, que naquele momento histórico, ali em meados do século XVIII, né, não errei não, meados do século XVIII, o que acabava acontecendo? Você tinha os nobres que estavam totalmente acima dos demais membros da sociedade. Tinham determinados privilégios que os demais membros da sociedade não tinham. Tanto os nobres quanto a igreja tinham uma série de privilégios de que a população comum não tinha. Entende? E aí ele era um dos críticos. Ele falou assim, se a gente quer introduzir uma diferença, porque aí na ideia do Rousseau vai ser mais ou menos assim. Ele vai falar o seguinte, ele vai ser um crítico da ideia do pecado original. O que é o pecado original? Você pega na tradição cristã, a ideia do pecado original é o quê? De que desde que nós somos concebidos, nós estamos em
pecado, né? Essa é um pouco da ideia, certo? Para ele vai dizer o seguinte: qual é o grande pecado original? Ele vai dizer, vai falar assim, ó, é a partir do momento que o homem tomou um determinado pedaço e falou assim, ó, isso aqui é meu. Então, a propriedade privada, o surgimento da propriedade privada na leitura dele, dá uma ideia de que aquilo ali desvirtuou tudo aquilo que o homem tinha de bom. E ele vai dizer o seguinte, ele vai pensar numa situação hipotética, né? Ó, lá atrás, quando não existia essa coisa da propriedade privada, os homens viviam melhor, eles viviam em situações mais horizontais, né? Eles plantavam o que seria de consumo de todos, eles colhiam o que seria de consumo de todos, eles compartilhavam. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o homem nesse estado mais bruto, mais selvagem, estado de natureza, né, ele é bom. O que corrompeu ele? A organização da sociedade. E que sociedade? Essa sociedade baseada na propriedade privada, né? Essa que é a ideia dele. Então é a crítica que ele, Rousseau especificamente, vai dizer. O que pode regenerar essa sociedade para ele? Esse que é o ponto. O que pode regenerar? O que pode trazer uma virtude, vamos dizer assim, para essa sociedade? Ele vai pensar justamente que é o quê? É a política. A política é o que pode trazer a virtude. E como que a política vai trazer a virtude? Por meio do contrato social. Essa que é a ideia dele. Então, assim, ó, a ideia de que a gente pode compactuar, essa que é a coisa. Olha, estabeleça um contrato no qual ficou claro para você o que eu posso, o que eu não posso, até qual é o meu direito, o que não é, e que vale para mim e vale para você, ou seja, essa situação de horizontalidade, de igualdade política, é o que pode regenerar a vida em sociedade, uma vez que o homem não pode voltar na máquina do tempo e voltar no estado de natureza. Tudo isso para ele dizer o quê? A política é a arte de você negociar e você compactuar, de você estabelecer determinados contratos. Contratos, no limite, que vão garantir a sua vida, mais a vida dos demais. Veja, esse tema da cidadania e esse tema da vida em sociedade, né, de você estabelecer limites, da potencialidade da política como a arte de negociar interesses aparentemente inconciliáveis, é algo que está presente em todo o pensamento político. É algo que vai navegar ao longo da história, esse tema. Entende? Né? Se você voltar em outros autores mais clássicos da política, por exemplo, não é meu objetivo aqui ficar falando tanto dos autores, mas enfim, se você voltar em outros pensadores, autores clássicos, volte em Maquiavel, por exemplo. Né? Autor lá do século XVI, né? 1500 e pouco, ele escreve O Príncipe, o grande livro dele. O que Maquiavel vai dizer? Você tem que ter isso aqui, ó. Você quer ter política? Você quer as coisas funcionando? Você quer ter um conjunto de direitos que vai ser estabelecido? Você quer levar o engrandecimento da sua comunidade política? Você precisa ter o estabelecimento de um Estado-nação. Você precisa passar por uma construção do Estado-nação. Porque é o Estado-nação que vai permitir que você constitua justamente o quê? Que você constitua cidadãos. No limite é isso que ele está dizendo. Muitos, por exemplo, no caso do Maquiavel, falam assim, mas Maquiavel é mau, ele dava lição lá para os príncipes poderem conquistar, dominar, etc. Não. Na verdade, o Maquiavel, como um bom florentino, tem um espírito republicano. Essa é a grande realidade. Ele tem um espírito republicano. Espírito republicano no sentido do quê? Ele está preocupado com o engrandecimento da política. E do fato de que a política deve servir a um propósito. Ao engrandecimento da vida em comunidade. E não ao quê? Aos interesses mesquinhos e pessoais de cada um. Esse é que é o grande ponto. Entende? Em alguma medida, claro que aqui eu vou fazer uma forçação, mas em alguma medida, se a gente parar para pensar, o grande dilema, seja parte dos clássicos da política, seja dos autores contemporâneos, seja dos analistas contemporâneos, o grande dilema é o seguinte: como que a gente faz com que a democracia funcione melhor? Como a gente torna um país mais democrático? Como que a gente faz com que as pessoas elas se envolvam mais com política, elas discutam mais política e, consequentemente, elas consigam encher de maior conteúdo, encher de maior recheio, dar maior sentido? É isso que a gente chama de cidadania. Se você tira a cidadania da equação, você fica simplesmente com a disputa do poder pelo poder. É isso. Em alguma medida, vamos parar para pensar, se não existisse povo, mas existisse política, vamos pensar assim, não existisse povo, mas existisse política e os políticos. Você acha que os políticos já estão preocupados em ter que, não, peraí, porque essa decisão vai afetar ali meu eleitorado. Né? E se afetar meu eleitorado e eu decidir isso daqui, eles nunca mais vão votar em mim, cara. Então, peraí, vamos tentar um meio termo aqui, vamos negociar para ver o que a gente consegue. Não aprova política desse jeito, mas dá uma flexibilizadazinha, porque senão eu não consigo vencer a eleição. Por quê? Porque esse elemento da soberania do poder está no povo. Essa é que é a ideia. A soberania está presente no povo. Você queria fazer uma observação, querido? E talvez para encaminhar para qual o nome
do pós-moderno, né? A cidadania líquida, então, né? E me incomodou quando você falou sobre o cansaço, né? Eu gostaria de trocar essa palavra por alienação, né? Então, o pensamento mágico, se eu não tenho saúde, um sistema de saúde decente, eu vou na igreja pedir para o pastor orar. Né? O que o Otávio levantou de que na Suécia, né, falou, para manter a previdência, quanto eu preciso pagar? Pagar o imposto eu não pago, mas eu pago o dízimo. Usando a igreja como os aparelhos ideológicos do Estado, aí pegando o Althusser também, outro autor, que a escola já deixou de ser um aparelho ideológico do Estado, e hoje a gente tem a televisão, a Rede Goebbels, né, SBT, da Atena e por aí afora, que faz a cabeça, então torna esse cidadão inócuo. Concorda ou não? E acho que é aí que chega na questão do como a cidadania do pós-moderno, essa cidadania líquida, né, desse mundo completamente fragmentado. Bom, vamos lá. Primeiro, acho que é o seguinte, acho que não dá para a gente justificar uma coisa pela outra. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o campo da construção dos direitos está no campo da vida civil, pública. Entende? Isso não tem nada a ver com religião. Porque formas de religiosidade e outras coisas vão ter em todos os lugares. Né? Em toda e qualquer experiência histórica que a gente vê, vai ter formas específicas de religiosidade. Por isso que eu gosto sempre de tratar esse assunto com extrema delicadeza. Porque senão a gente vai entrando naquelas ideias de oposição. Né? Ou é isso, ou é aquilo. Então, se é o cidadão, se é laico, se é etc., não tem espaço para a vida religiosa. Não se trata disso. Né? Exato. Agora, veja, essa questão do aparelho ideológico, da dominação e etc., eu prefiro pensar o seguinte: entendo alienação como num aspecto muito específico, talvez menos até numa dimensão marxista, e mais num aspecto específico do seguinte, daquele indivíduo que só quer o direito. Pensando em cidadania, daquele indivíduo que acha, se vê contente e acredita que realmente cidadania é sinônimo de direitos. Isso é ser alienado, e não é ser alienado no sentido de você não ter clareza de como funciona, é você ser alienado da vida social. Esse é que é o ponto. Hã? Não é só ser omisso, mas é uma situação de comodidade também, se a gente parar para pensar. Comodidade, por quê? Oi? Pode ser também, pode ser. Pode ser também. Claro. Exato, isso é importante. Aliás, a gente cada vez mais tem... Fica até assim, não, escola não é lugar de falar de política. Exato, é uma das coisas que eu fico sempre me questionando, né? Você fala, não é a escola, tá bom, não é a família, legal, então onde vai ser? Né? Exato. Exato. Veja, a gente pode utilizar os meios de comunicação, e deveria, na verdade, como um instrumento a favor da construção da cidadania. Desde que, e aí está nos clássicos, né, nas condições básicas para a gente poder ter a efetivação de um regime democrático. É preciso que o cidadão tenha acesso à informação alternativa. Não apenas de um veículo oficial, seja ele governamental, seja uma grande empresa de comunicação, e etc. Né? Ou seja, é preciso que o cidadão tenha acesso a um conjunto de informações que ele possa, né, portanto, botar, aquela coisa, você coloca na mesa e fala assim, para onde eu vou? Será que aqui é a melhor saída? Será que para cá? Será que para ali? Ou seja, você ter acesso a essa informação alternativa é uma das condições fundamentais para que você possa ter o desenvolvimento de uma democracia mais forte. Então isso se pressupõe que deveria ser algo fundamental dentro da vida democrática. Um outro aspecto também que é importante, que a gente deixa de que a gente, infelizmente a gente sabe que existe, é o seguinte: não é só também um certo comodismo por falta de acesso à informação, porque veja, muitos têm o acesso à informação, mas continuam da mesma maneira, né? E aí eu acho que aí entraria na sua questão e na sua questão do que vocês haviam me perguntado, que é um ponto de vista muito particular, tá? Um ponto de vista muito particular, que é o seguinte: eu acho que se tem algo que a nossa sociedade levou ao extremo é o hiperindividualismo. O hiperindividualismo. E aí o hiperindividualismo concorre diretamente com a política. Porque é uma coisa que estava lá nos gregos que a gente fez com que toda a trajetória histórica destruísse. Que é a ideia do quê? Se a gente parar para pensar assim,
Qual que é a finalidade da política? Qual que é a finalidade da política? Se a gente parasse para refletir um pouquinho sobre esse tema. Se a gente voltar na maior parte dos pensadores, ou mesmo se a gente parar para pensar de maneira rápida, ainda que rápida, a finalidade da política ela deve ser garantir a boa vida em comunidade. Entende-se por boa vida, aqui nesse caso a boa vida em comunidade, uma certa ideia, uma certa noção de que tudo aquilo que é público também te traz felicidade. É isso. Mas o fato é que, séculos após séculos, nós construímos a ideia de que tudo aquilo que é público é desvirtuado. Tudo aquilo que é público é problemático, é burocrático, é difícil. É difícil por quê? Porque envolve negociar, envolve conceder, envolve que muitas das vezes você vai sair. Ali o quê? Você vai sair dali, né? Vamos dizer assim, bravo porque não foi a sua decisão, você vai ser chateado porque não foi o seu ponto de vista, às vezes, que venceu. Não foi o seu ponto de vista que predominou. E é muito mais fácil no ambiente privado. É muito mais fácil no ambiente particular. Né? Porque no ambiente particular eu tomo as decisões, eu faço o que eu quero, enfim, eu decido. Eu decido desde o que eu vou jantar até o que eu quero ser na vida, no ambiente particular. No ambiente público não é assim. Às vezes a sua prioridade não é necessariamente a prioridade que as pessoas decidiram que seria a prioridade ideal para aquele momento. O tema para ser discutido. Ou seja, a construção da vida pública, né, na sociedade não é simples. Fala, querido. Pode ser também. Tem vários outros, né, que a gente poderia elencar. Mas... fez com que as pessoas fossem para o ensino particular, porque tinha condição, então vou para o ensino particular. E aí o ensino público foi lá para baixo, porque realmente não atingia já aquela classe que teoricamente exigia mais. Né? Sim, é claro que a gente pode elencar outros fatores aí também, né? Que, por exemplo, a péssima qualidade, o fato de que, na verdade, né, enfim, a gente poderia elencar outros elementos também que poderiam forçar a ir mais para o mundo, né, dos aspectos apenas privados. E veja, eu também não estou condenando aquilo que diz respeito à dimensão privada. Fica evidente isso. Né? Até porque a própria cidadania pressupõe no seu primeiro conjunto de direitos básicos a ideia de liberdade individual. Né? Que a gente vai tratar já já, que eu posso até passar, na verdade, acho que para essa outra parte. Aqui, ó. Cidadania como direitos, ó. O primeiro conjuntinho dos direitos de cidadania são os direitos o quê? Civis. Que estão totalmente conectados com a perspectiva da liberdade individual. Né? Fazer com que toda a estrutura política, jurídica, garante que eu possa exercer a minha liberdade enquanto indivíduo. Espera aí que eu já vou passar para você e tinha ela que tinha levantado a mão antes. Você não quer falar? Já foi respondido? Tem certeza? Qualquer coisa você pergunta depois. Deixa eu passar para ela que ela tinha levantado a mão ali no fundo também, né? Você pode levantar, por favor? Vê se chega. É sobre a primeira parte da cidadania para os antigos, é que você falou que cidadania para os antigos não tinha Estado, né? E aí não existia Estado. Só que para os gregos os estrangeiros não podiam votar. E aí você falou que para os modernos a questão do pertencimento a uma comunidade política, a questão da cidadania italiana, europeia, sim, e aí? Aí eu fiquei confusa. Ah, não, perfeito. Sua dúvida é fundamental. A ideia é o seguinte, os gregos, eles, embora eles legitimem a cidadania como produto da decisão política, né? A cidadania não é um conjunto de direitos, ela é legitimada com base na participação e no conjunto de decisões políticas que são constantemente tomadas, certo? Então isso aqui garante esse caráter específico para ela. Só que, ao mesmo tempo, a cidadania grega é muito restritiva e excludente. Esse é que é o ponto. Ela é excludente por quê? Porque quem é o cidadão? Veja, para eles o cidadão é vamos dizer assim, é apenas o proprietário, apenas o homem, apenas aquele que tem, né, vamos dizer assim, o ócio ali garantido para poder, né, fazer filosofia, enfim, para poder se dedicar a pensar a vida pública e etc. Né? Não é aquela pessoa que trabalhava dia a dia. Que quem trabalhava naquela sociedade eram quem? Eram os escravos. Né? Então a mão de obra que movimentava economicamente aquela sociedade eram os escravos. Eles até tinham umas justificativas assim, que aí é nessa hora que a gente fala assim, ó, não tem só virtude lá atrás também, tem muito problema. Esse é que é o ponto. Né? Eu não quero que quando a gente faça esse exercício a gente só veja virtude, mas que a gente vai enxergando diferenças e contrastes para pensar hoje. Tá? Então, assim, por exemplo, as mulheres não participavam da política. E tinha alguns gregos que comentavam o seguinte, por que as mulheres não podem participar da política? Porque as mulheres
né, na leitura de alguns, era o seguinte: elas não tinham a temperatura corporal ideal para que o sangue fervesse, que, portanto, na hora da deliberação e da decisão política, elas pudessem, né, crescer no argumento e aí tentar convencer os demais. É uma visão extremamente o quê? Hoje, obviamente. Estamos falando mais de 2.500 anos atrás. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Veja, não há só virtude lá atrás, né? Talvez a maior das virtudes, e é essa que eu estou chamando a atenção, é a ideia de que a democracia ela se constrói por meio da deliberação e da decisão política, que é continuamente legitimada pelos cidadãos. Esse é um elemento importante, que é o elemento mais participativo, certo? Esse talvez seja a grande, vamos dizer assim, a grande virtude. E esse traço de virtude, expressa nessa ideia, participação política, é o que está na boca de todo mundo hoje. Todo mundo, quando fala em alternativas, vamos tornar dentro da empresa a gestão mais democrática. O que você está falando? Você vai? Você vai o quê? Ouvir mais. Não é isso? Pode inventar 200 nomes bonitos, enfim. Eu não sou nenhum especialista da área de business, nem nada disso. Eu também não sou empresário, enfim, mas a ideia é essa, entende? Você vai fazer o quê? Você vai abrir canais para que as pessoas possam ser o quê? Ouvidas, possam opinar, possam colaborar mais, né? E colaborando mais, consequentemente, os resultados não vão ser apenas benéficos para um, mas vão ser para todos que pertencem àquela equipe. Você tem que, portanto, vestir o quê? A camisa, porque vestindo a camisa você também, né, se sente pertencente àquilo. Exato. Exato. Qual que é a ideia que está aqui por trás? É isso que eu quero chamar a atenção. Veja. Se a gente pudesse refletir de maneira mais filosófica aqui, né, querido, e a sua pergunta lá atrás, né, dessa coisa mais pós-moderna, enfim, etc. Nós estamos lidando com um grande desafio, enquanto humanidade, de sair da bolha. Sair da bolha. Esse é o nosso grande desafio, hoje. Uma sociedade que é hipertecnológica, que é hiperconectada, né? Que é hiperplugada. Facebook, uma das maiores redes sociais, o cara tem 3.000 amigos no Facebook, mas o cara não consegue bater palma no vizinho do lado e falar com ele: vamos ali na Câmara para a gente poder demandar para que arrume essa árvore. Né? O cara tem todos os livros de acesso da tela do computador dele, ele consegue ver o que está acontecendo em tempo real no mundo inteiro, ele se sensibiliza pelas 1 milhão de diversas causas. Mas ele não tem a capacidade de pegar e parar e falar o seguinte: olha, vamos conversar um pouquinho, porque a situação está complicada, e talvez se cada um, em vez de cada um ir para um lado, a gente sentar e conversar, a gente chega num elemento comum e a gente consegue resolver. Qual é o grande problema da justiça hoje no Brasil, em alguma medida? Claro que pode ter vários. Mas qual é um dos grandes desafios? Quantidade do quê? De processo. Acho que já é até um pouco, vamos dizer assim, um pouco de consenso das pessoas. Quantidade de processos. Certo? Quantidade de processos que tem. Você pega e tem vários dados, né? Comparando tanto de processos que juízes brasileiros julgam comparado com outros juízes no mundo. Qual que tem sido uma das inovações que eu tenho ouvido aí por parte da justiça? A ideia do quê? De conciliação. Não vamos judicializar, vamos conciliar. Vamos botar as pessoas para sentar, vamos ter alguém que vai legitimar, que vai garantir, né? Falar assim: não, isso aqui vai ser reconhecido, depois vai ser chancelado pela justiça, que isso aqui foi ok, esse acordo, mas vamos sentar e vamos negociar, vamos conversar. Entende? O que eu quero dizer com isso, pessoal? A nossa experiência enquanto humanidade depende cada vez mais que a gente tenha, que a gente retome essa capacidade do diálogo. Que a gente retome essa capacidade de viver em sociedade. E aí, trazendo essa discussão, está num plano mais amplo, mas trazendo essa discussão para o campo específico da política, né, a gente só vai conseguir gerar transformações efetivas dentro da política, seja municipal, seja estadual, seja nacional, na medida que a gente se articular, na medida que a gente se associar, na medida que a gente, né, conseguir fazer o quê? A gente conseguir conversar, dialogar, estabelecer pautas comuns, lutar por pautas comuns. Eu costumo dizer até o seguinte: até os movimentos sociais que historicamente tinham pautas muito claras, né, obviamente que alguns continuam firmes ali nas suas bandeiras de atuação, mas parece que alguns até se perderam. Já não sabem qual que é a pauta direito, né? Você pega, por exemplo, as manifestações que ocorreram no Brasil, né? As manifestações que tinham uma sinergia positiva no sentido de mostrar esse descontentamento, etc. Isso é totalmente positivo. Mas a questão é, tinha pauta em comum algumas delas? Não tinha. Era 1 milhão de reivindicações. É um descontentamento geral contra tudo e contra todos. Mas que também não propõe nada. Essa é a dificuldade, entende? A política, ela exige
ela exige de nós cidadãos, volta a dizer, é exigente. É exigente porque ela necessita que a gente tenha definição de determinados objetivos, né? Que tenham pautas que possam ser construídas, né? Eu costumo dizer o seguinte, isso parece, o hiperindividualismo e a hiperespecialização parece que aprofundou nossa vida em tudo, né? Hoje em dia o cara ele é o especialista do especialista, 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 especialista daquele negócio, né? Já não sabe mais nem o que é, mas é aquilo lá. A coisa que vocês têm no mundo, eu, né? Oi, tudo bem? Sou eu. Ou seja, né, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem dificuldade em estabelecer alguns temas que talvez sejam importantes, que fosse o momento da gente sentar um pouco, calmar e falar assim, olha, vamos definir o que é importante. Vamos definir as pautas que nós, enquanto sociedade, definimos que são mais prioritárias. A gente pode achar, a pauta da corrupção agora ela é prioritária. Legal, isso tem sido mostrado violentamente nas pesquisas de opinião pública que têm sido levantadas. Vocês terem uma ideia, há cerca de 10, 12 anos atrás, os principais problemas do Brasil continuavam sendo historicamente quais? Saúde e educação, saúde e educação, saúde e educação. O que todo político fala em campanha eleitoral? Saúde e educação. Por quê? Porque estavam de olho ali nas pesquisas. Sabiam o que a população estava demandando por parte da política. Qual vai ser a pauta da eleição agora próxima? Corrupção. Exato. Corrupção. Corrupção. Por quê? Porque isso se torna... Espera só um minutinho que eu vou passar que ele tinha levantado a mão primeiro, tá, querida? Eu já trago para você. Por quê? Porque isso veio ganhando centralidade. Veja, isso é ruim? É positivo? Não, não é ruim. Mas o ponto é, a gente precisa saber lidar com essas coisas. É o que eu sempre costumo dizer o seguinte, acho que é totalmente louvável, é totalmente desejável por parte dos cidadãos que nós tenhamos um país mais ético, que as leis funcionem, que as leis não sejam aplicadas apenas para uns, que elas também envolvam aplicação severa para aqueles que cometeram crimes, etc. Mas o ponto é, se a gente for seguir simplesmente, pura e cegamente, falar, não, vamos punir todo mundo, vamos punir todo mundo, vamos prender, vamos punir. Tá bom, e aí? O que a gente coloca de novo depois disso? Né? Exagerando um pouco no argumento, a gente bota todo mundo na cadeia depois. Entende? Tem algumas coisas que a gente tem que pensar um pouco, a gente tem que começar a refletir um pouco mais. Se a gente não participar politicamente, não vai mudar nada, gente. Né? Os mesmos caras que estão aí decidindo são aqueles que vão estar. Me fizeram uma pergunta dias atrás, me ligaram do Estadão e perguntaram assim, professor, o senhor acha então que vai ter uma baita de uma mudança na Câmara dos Deputados em 2018? Eu falei, não. Mas não, professor, não, mas agora a corrupção ganhou, agora acabou com tudo, vai prender todo mundo, tá, Lava Jato, Lava não sei o quê. Tá. Eu falei, cara, não. Não, por quê? Por quê? Porque esses caras continuam sendo os líderes do partido deles, entendeu? São os mesmos caras que estão lá há 200 mil anos. São as mesmas lideranças. Isso é ruim também? Não, não é ruim 100%. É isso que a gente precisa entender. Sabe? Nada é 100% ruim, nada é 100% bom. O ponto é, as pessoas até me falam, mas precisa ter renovação, precisa ter renovação, precisa ter renovação. Nem toda renovação, ou nem toda... resumindo é isso. Nem toda ideia de mudança é necessariamente renovação. Tem coisa que muda e conserva. E nem tudo aquilo que é, né, que não muda, vamos dizer assim, é necessariamente ruim, está necessariamente conservando. Entende? É que nem aquela história, o Cortella tem uma frase que é legal nesse sentido, né? Fala assim, tem uma diferença entre você ser velho, né, e você ser idoso, acho que é isso que ele fala, alguma coisa assim, entre você ser velho e você ser idoso. Fala assim, você pode ter um jovem velho, ou você pode ter depois um idoso jovem. O que ele quis dizer, né? Ele falou assim, olha, se você se torna cada vez mais um velho, quer dizer que as suas ideias ficaram velhas, que a forma como você faz ficou velha, que tudo aquilo ficou no passado. Mas você pode ser um idoso extremamente inovador. Não? E trazer isso como um ponto positivo de experiência para você, para a sua vida, para a política e etc. Né? Eu acho interessante essa analogia que ele faz. O mesmo que a política, gente. A questão não é porque muda o tempo todo que é necessariamente positivo. Eu costumo dar um dado quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, geralmente o grande alvo de crítica são os deputados. Eu já cheguei para você com o microfone, tá, querido? O grande alvo de crítica são sempre os deputados, né? É sempre o legislativo. Agora disseminou mais, né, vamos dizer assim, com toda essa turbulência política dos últimos 4 anos aí no país, disseminou mais vamos dizer assim, o desgosto, né, do cidadão de maneira geral, canalizado para toda a classe política, todo mundo. Né? Mas o ponto é que você pega, os caras falam assim, não, mas no mundo inteiro não é assim, é diferente. Né? Lá é diferente, lá funciona melhor. A gente tem essa síndrome do cachorro vira-lata. Né? A grama do vizinho é sempre mais bonita, o sistema eleitoral dos outros são sempre mais legal que o nosso, funciona melhor, representa melhor, né? A presidência dos outros tem mais poder que a nossa, é mais bonita, resolve mais problemas. Gente, não. Né? E aí eu costumo sempre dizer o seguinte, alguns caras falam assim, não, os Estados Unidos funcionam bem e tal, já ouvi isso em alguns lugares, assim, né? Os Estados Unidos funcionam bem e tal, Câmara lá dos Deputados, blá, blá, blá. Fala assim, legal, cara, renova 5% a cada eleição. 5% dos deputados trocam nos Estados Unidos. Você pegar os últimos
anos e anos e anos e anos, essa vai ser a taxa média de eleição. Claro que pode variar de eleição para eleição do Legislativo, mas é 5% só que muda. No Brasil, a taxa de renovação média é de 48%. Quase metade da Câmara muda a cada legislatura. Então, peraí. Então, o problema não é só mudança. Não é só mudar as figuras. Entende o que eu quero chamar a atenção para a gente? Só assim, porque tem mecanismos internos que fazem com que um assuma, depois perde a cadeira, é nomeado no executivo, entendeu? Pode ser que isso ajude a explicar. Mas quer dizer também o quê? Que até há espaço para mudança, há espaço para transformação. Só que, peraí, pode ter então razões mais sistêmicas que fazem com que as pessoas vão se tornando viciadas. Ou pode ser também que os cidadãos continuam não sendo o quê? Vigilantes. Pode ser. Obviamente não é tudo culpa do cidadão. Mas o ponto é, os governantes têm, enquanto compromisso, na medida que a gente pressiona, as instituições vão abrindo. Na medida que os cidadãos pressionam, as instituições vão abrindo. Né? Deixa eu passar aqui para você a questão, querido. Então, eu gostaria só de falar o seguinte, que, na verdade, a gente vê que, eu concordo com o colega quando ele disse, eu não sei quem que falou, a respeito do comodismo, né? Que, na verdade, é um comodismo. E é mesmo, porque eu sou advogado e um dos maiores conflitos meu com outros colegas é a questão da tentativa de conciliação. E até essas câmaras arbitrais que estão sendo criadas hoje é mais uma tentativa de jogar nas costas de outra pessoa aquilo que é um atributo, de repente, do advogado. O advogado não quer ter trabalho. Ele não quer ter trabalho, é verdade, ele não quer ter trabalho, porque desgasta você barganhar, só que eu particularmente já ganhei várias causas, eu quero dizer, no sentido de ter resolvido a causa na arbitrariedade ali com outro colega. Muito difícil, mas com toda a paciência resolvemos. Então a gente vê isso, que desde do mais ignorante, vamos colocar assim, no sentido de ignorar a lei, as questões mais complexas, até aquelas pessoas que teoricamente teriam mais instrumentos para lidar com isso, existe esse comodismo maldito mesmo. É um comodismo, porque república, porque democracia exige ação, atitude, exercício. Não adianta, né? O código, até outro dia que estava em vigor, o Código Civil, prescrevia em 10 dias a ação do marido, ação do marido para acabar com o casamento, contraído com mulher já deflorada. Cara, sabe, é inimaginável, ou seja, é um direito que praticamente nunca foi exercido, ou seja, não adianta estar escrito na lei, não adianta, quanto mais você quer garantir o direito na lei, pior fica. Né? Tanto é que as associações, o que a gente está tentando fomentar hoje são as associações de bairro, para colocar aí sim um juiz arbitral em cada associação de bairro. Mas quem quer entrar na associação do bairro? Só se tiver cargo para ganhar algum dinheiro. Diferente da colega ali, que faz um trabalho pro bono, eu tenho ouvido você dizer, comentar, e é verdade, se dispõe a ter dor de cabeça de graça, caramba, e fazer a coisa acontecer. Não, eu entendo, a sua manifestação / descontentamento, vamos dizer assim, é totalmente legítimo. Não tenha dúvida em relação a isso. Eu vou passar para você, querida. É totalmente legítimo. Eu vou passar para você, aí depois, pessoal, em virtude do horário, eu vou dar uns 15 minutinhos de intervalo e a gente volta, tudo bem? Para não ficar muito cansativo. Primeiro ela, depois você, a gente vai pro intervalo, tá bom? Por favor. Não, fica tranquilo. Dá para ouvir? Dá? Ok. Eu acho complicado quando a gente fala sobre comodismo, porque desde que esse país foi fundado, a gente é tido como escravo, a gente é explorado, a gente aprendeu a ficar quieto e aceitar. E mesmo quando a gente teve quando nós deixamos de ser escravos e nos tornamos livres, nós continuamos presos mesmo assim. Então, eu acho complicado dizer isso por conta disso estrutural, desde que a gente existe aqui. Então, acho que a única solução que existe para isso é, se eu estou descontente com essa sociedade, que no caso eu faço parte, eu entro na minha associação de bairro e tento mudar as coisas ao meu redor e unir e tal. E eu concordo que sim, eu sou militante e tal, eu sei o quanto é complicado você chamar alguém para ir numa reunião, para fazer tal coisa. Só que as pessoas são assim por conta exatamente dessa alienação, tanto da nossa mídia, tanto desde que isso foi fundado, tanto dessa continuação das cadeiras. Cara, se você for entrar nesse assunto, você entra no assunto do capitalismo em si, e entende? A gente é fruto disso e agora é a hora de mudar. Começa da gente. Eu entendo sua indignação. Você quer colocar, querido?
Eu acho que eu vou um pouco complementar o que os colegas falaram, mas eu queria perguntar para o senhor, eu não sei se eu vou entrar nesse, se você vai entrar nesse assunto, é uma forma de cidadania de respeito, né? De hierarquia. Eu queria apimentar na seguinte questão, me desculpe se você vai entrar nesse tema, tá? Mas, no ponto de vista da cidadania, a cidadania reflete para mim como uma ação, né? Então, eu como cidadão, eu tenho que ter uma ação de cidadania, convencer pessoas, brigar por leis e tal e tal. O que me preocupa muito, e eu vejo na minha filha de 3 anos, por incrível que pareça, é a seguinte questão. Como que a minha filha, por exemplo, posso dar exemplo dela, como que minha filha vai ser uma cidadã de ação se ela só usa a rede social, se ela só briga na rede social ou se ela só toma atitude na rede social? No jornalismo a gente fala que é a cidadania sentada, né? É o cidadão que quer brigar pelo direito dentro de casa, na rede social. Então, eu hoje, por exemplo, eu sofri um assédio, vamos dizer assim, um assédio social, da seguinte questão. Eu acho que eu tenho liberdade de expor isso. A pessoa falou que não ficaria comigo, ou não encontraria comigo, porque viu na minha rede social que eu sou de esquerda, que eu tenho uma ideologia esquerdista e eu sou livremente libertário com isso. Eu respeito toda o pensamento político. Então ela falou isso, né? Eu não saio com pessoas assim, mortadela, entre aspas, né? Então, eu fico pensando, isso é uma cidadania sentada no tipo que atitudes que ela vai mostrar para os filhos e que atitude ela está passando para as outras pessoas, né? Cara, eu vou resumir essa coisa. Isso aí não é nem cidadania sentada. Não, aliás, isso aí não é nem cidadania, né? A verdade é a seguinte, cara, isso é um baita de um preconceito e isso é uma coisa que preocupa também a gente, né? Isso está para muito além da cidadania, isso está num elemento mais, vamos dizer, é mais elementar até, que é a ideia do seguinte: nós caímos em algumas polarizações tão idiotas nos últimos tempos, né? Esquerda, direita, coxinha, metadela, PT, PSDB, não sei o quê, não sei o quê. A gente caiu em umas polarizações tão idiotas, né? Como se o fato de que, aqui seria só dotado de virtudes e aqui é completamente o quê? Defeituoso. Aqui é totalmente problemático. Não tem nada de virtuoso aqui, né? Nossa, isso aqui... Mas eu vou dizer o seguinte, cara, mas nem os liberais, acho que nem os marxistas jamais pensaram numa situação dessa. Chegar no negócio e falar assim, pô, isso aqui é regime de pensamento único mesmo, então não tem mais nada mesmo, acabou. É só um tem razão e fim da conversa. Então, ou seja, isso aí está num nível, acho que, anterior, que está alicerçado na nossa ideia e que tem se tornado um problema cada vez mais grave para nós, e que aí eu acho que é um problema de um traço que vai ser marcante na nossa cultura política, que é a questão da intolerância. Aí, esse é um problema, porque aí isso vai estar no campo que eu vou trabalhar depois, que você havia dito que eu vou trabalhar depois, que é o seguinte: quais são as atitudes e os valores que a gente deseja que os cidadãos comecem a se preocupar, comecem a cultivar um pouco mais, para a gente tornar essa cidadania um pouco mais ativa, entende? E aí a gente vai entrar nesse tópico. Você queria fazer a consideração? Ele vai fazer, a gente vai para o intervalo, aí eu começo depois do bloco contigo, pode ser? Pode ser? Não, só complementando o que ela falou ali, que eu também eu fico pensando que é complicado a gente pensar em comodismo também, porque existe uma alienação que não é só sobre o nosso dever como cidadão de agir politicamente. Muitos de nós a gente também é alienado, e muita gente é alienada com relação aos próprios direitos também. Então não é só com relação aos deveres, então vou ficar cômodo aqui, vou escolher ficar cômodo para não ir lá e agir politicamente, mas a pessoa também é alienada pelos direitos que ela tem. Então eu acho que é uma coisa que envolve as duas coisas. E porque aí a gente coloca uma outra dimensão, que aí eu fecho com isso, a gente vai para o intervalo, depois a gente volta, eu prometo, e que aí a dimensão que é a seguinte, cara: o que a gente tem deixado para a política decidir? Aí é um dilema, que aí a gente vai entrar numa outra seara, num outro campo, que é o seguinte, né? Tem alguns analistas que até falam o seguinte: o que sobrou para a política foi o lixão. Porque o fino da coisa está na mão do mercado. Alguns vão dizer. Né? Fala assim, serviço de educação, serviço de saúde, etc. Então aquele que tem maior renda consegue acessar, logo não vai demandar isso da política. Vai questionar a política porque paga muito o quê? Imposto apenas, entende? Então, ou seja, isso são, aí vamos dizer assim, aí é um problema mais amplo porque envolve, se a gente parar para pensar, a cidadania, ela também é formada por uma tríade. Tá? Ela é formada por uma tríade. As relações entre sociedade,
Estado, as relações entre Estado e mercado, e as relações entre mercado e sociedade. Né? Se a gente observar a experiência histórica da formação dos estados de bem-estar social, ou seja, né, a construção dos estados que provinham direitos para segmentos cada vez mais amplos da população, e até o nosso colega, esqueci seu nome, querido, o Otávio tinha comentado lá atrás do caso da Suécia, por exemplo. O que aconteceu? A Suécia, lá atrás, na experiência do pós-segunda guerra, fez o quê? Organizou um Estado gigante, né? Tributa bastante do contribuinte, mas oferece todos os serviços públicos em contrapartida. Ou seja, isso, né, se deu, sobretudo, em que momento histórico? Isso que é preciso também a gente refletir. No momento de grave crise do capitalismo. Que aí, né, foi, em alguma medida, vamos dizer assim, um momento de grande, como eu posso colocar, de grande desenvoltura da política, nesse sentido. Né? Porque as economias passaram a crescer, mas no ritmo que cresceram. Né? Você começou a demandar cada vez mais da política determinados direitos que antes você não demandava. Obviamente que eu volto a insistir, isso vai estar na trajetória da cidadania, porque teve lugares que não estatizou, que não trouxe isso como responsabilidade para quem? Para o governo. Continuou mantendo isso como responsabilidade de quem? Do mercado. Né? Do mercado. Do governo não, do Estado. O Estado abriu algumas coisinhas, concedeu alguns direitos, mas parou por ali. Caso dos Estados Unidos, caso da Inglaterra. Já teve outras realidades que os direitos de cidadania passaram a ser cada vez mais amplos. Como é o caso da Suécia, como é o caso da Suíça. Entende? Né? E outros lugares que você foi fazendo combinações. Caso da Itália, por exemplo. Você combinou um pouco com o quê? Com a iniciativa que a igreja e o protagonismo que a igreja já tinha na sociedade. Então, você falou assim, algumas coisas eu vou passar para a responsabilidade da igreja. Outras o Estado vai prover. Entende? Ou seja, tudo isso, essa tríade também, vai influenciar na definição do que vai ser efetivamente, né, vamos dizer assim, deixado para a política resolver como um direito e aquilo que simplesmente não vai ser nem questionado como um direito, entende? Isso vai marcar a trajetória diferente entre as sociedades. No caso brasileiro, obviamente, a gente tem que refletir um pouco sobre isso, que é um dos temas que eu acho que é importante para a gente refletir, é o seguinte, a situação de extrema desigualdade social afeta, obviamente, a construção da cidadania. Porque a gente sabe que um país que ainda é muito desigual, como é o caso do Brasil, é um país que, consequentemente, boa parcela da população vai depender de quem? Do Estado. Não tenha dúvida. Para poder ter o acesso a direitos básicos. Saúde, moradia, educação, saneamento básico, etc. Entende? Exato. Aí você vai ter que lidar com todos esses temas, entende? Isso que eu estou te falando. Isso também pode ser reforçado o quê? Por outros segmentos sociais que acreditam que de fato tem que diminuir, porque aí você tem que, na verdade, teria que fazer outros tipos de reforma para poder fazer com que as pessoas tivessem maior renda. Enfim, aí esse é um debate que vai girando e não para, entende? Que a gente vai ter que fazer. Pessoal, eu vou fazer um intervalo, então. 10, 15 minutinhos, tá bom? Muito tempo, pouco tempo? Como é que é? 10, 15 minutinhos e a gente retorna para cá, tudo bem? Pode falar, querida. Aí você fala depois. Você quer falar comigo? Só? Ah, não, perfeito. Pode falar. Se eu conseguir te ajudar, eu amo. Experiência social, acho que não faz. O que a gente pode fazer ainda, que não é isso. O que eu vejo é mais assim. A gente pode